Pode bater. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui a peça única, que é da intrafisicologia, que é a parte do todo com existência autônoma e ou a unidade do conjunto com características singulares, originais, invulgares, inéditas ou individualíssimas. É a peça rara, a peça exclusiva, a peça síntese, a peça fora de série, a obra-prima pessoal, a singularidade, agora, essencial. E aí vem originalidade, raridade, verpon, neoverpon, a peça-chave, a ideia sem igual, a exceção confirmando a regra, o objeto sem igual, o nível evolutivo consciencial singular, o exemplo silencioso. Nós temos aí uma série de logias, e no fim nós falamos, além da curiosidade natural, a peça única deve ser encarada como objeto de pesquisa dos processos evolutivos da consciência, a fim de entendermos melhor o micro-universo consciencial. Alguma peça única já facilitou o entendimento quanto ao cosmos ou o caminho evolutivo para você? De qual natureza? Material ou evolutiva? Eu quero dizer que esse verbete tem 29 logias e 6 máximos. Está faltando um hífen aqui antes que alguém fale, no fora de série. Lá na linha de baixo está faltando um hífen antes da série. Até agora que a gente viu foi só isso. Esse verbete está muito depurado. E ele está bem sintético também. Eu chamo a atenção aí para ver a estrangeirismologia, que vale a pena ver o que está falando. Agora, antes que alguém fale qualquer coisa, eu acho que eu posso falar o que os outros já falaram. Né? Um problema que eu acho para trazer para o Manel Verpon é que as pessoas acham que é óbvio aquilo que ela pensa. Como fazer para desnaturalizar isso? Procure algo ignorado por você e esqueça as pessoas. Com isso você vai aumentar o seu nível de cognição, de conhecimento, e aí aparece a Nel Verpon. Aqui está falando sobre dogmas. O Divaldo Pereira Franco defende que Jesus foi a consciência mais perfeita que já passou nesse plano. Você acha que um cristão como Divaldo, em regra geral, estaria aquém ou além da média dos conscienciólogos? Não, eu não acho isso. As pessoas eu julgo pelo nível de discernimento que elas têm e que leva para uma ficha evolutiva pessoal maior. Vamos ver o saldo de cada um. Pega o saldo do Divaldo, compara com o saldo de algum conscienciólogo, que você vai ver a holobiografia e a proex de cada um. Agora, eu acho o seguinte, cada um aqui pode gostar de quem for. O Divaldo, como muitos outros, dentro do movimento espírita mesmo, eles são cristófilos. Existia até, não sei se ainda existe, até um centro espírita, que eu mesmo ajudei, trabalhei, que é o Cristófilo, em Botafogo, no Rio de Janeiro. São aqueles que adoram Jesus Cristo. Nós aqui não adoramos ninguém. Então essa é a diferença básica. Agora, se de ver se a adoração é ponto de evolução ou não é. Fraternidade é uma coisa, adoração é burrice. Boa tarde a todos e a todas. Informamos que estaremos iniciando a transcrição do livro, que é a Conscienciologia, ainda esse semestre para o Braille. Natal, intercâmbio. Muito bom, vão em frente. Viva o Braille. A ideia do conscienciograma pode ser considerada uma transverpon? Você decide. Na minha atual vida, estive envolvido com artes marciais durante 13 anos. Já estou na conscienciologia há 12 anos, mas ainda me pego sonhando com lutas. Que atitudes a pessoa pode tomar para eliminar de uma vez por todas os resquícios das artes marciais? O senhor acha que a imobilidade física virgem pode eliminar os reflexos psicomotores belicistas que a arte marcial deixa na pessoa? Sem dúvida. Por quê? A psicomotricidade, ela existe a partir do processo do próprio corpo que vem do cerebelo. A imobilidade física virgem, que alguns querem confundir com meditação transcendental, não tem nada a ver com isso. Ela é o seguinte, ela faz com que a pessoa veja qual é o seu limite em matéria
de movimento, de motricidade, de manifestação física. Então, é muito importante, porque qualquer movimento que a pessoa pensa, primeiro ela pensa, depois ela age. Agora, o corpo, um movimento do corpo é o primeiro que tem. Depois é que vem um movimento que você comunica as outras coisas. Então, a imobilidade física verde, como laboratório, já curou muita gente desses processos. Agora, outra coisa séria. Segunda, primeira técnica é a imobilidade física verde. A segunda é a leitura. Mas uma leitura é o seguinte, coordenada, interessada, detalhada, que você use anotações e que leve para o laptop. Aumenta, então, o seu nível de leitura. Ler, sem parar. Mas anotando. E, ao mesmo tempo que você vai ler, você vai vendo o que é que chamou a sua atenção e refletindo sobre aquilo. Com isso, você vai dar mais força para o mental soma, o cerebelo diminui a influência sobre o corpo. Então, é muito importante a leitura com a reflexão. Lógica. A lógica indica que existem transverpões de acordo com o grau evolutivo das consciências. Ou seja, à medida que as consciências evoluem, tem acesso a novas ideias originais. Esse pensamento está correto? Sim. A gente assina embaixo. Origem. E se está correto, de onde surgem efetivamente as ideias originais? As consciências livres, em tese, poderiam estar próximas dessa informação? Sem dúvida. O problema todo é um processo de inspirações. Existe inspiração sua do seu passado, inspiração da agora, inspiração do assediador, inspiração da concener, inspiração do amparador de função, inspiração vinda de um evoluciólogo, inspiração de um serenão, inspiração de uma central estatística de energia. Você decide qual a natureza da sua inspiração. Massa crítica. Existem algumas transverpons ou verpons ainda inacessíveis até mesmo para a CCCI? Há alguma verpon do seu conhecimento que ainda não pode ser divulgado por falar massa crítica? Sim e sim. Quer dizer, a CCCI realmente tem muita coisa que ainda não chegou aqui. E que a gente tem alguma coisa também tem. I'm sorry. Agora, quer dizer outra coisa. A vida humana é complexa. Até uma batalha pode ser boa. E vocês vão falar, cadê a Ami? Está aí? Não. Então hoje eu estou falando que uma batalha pode ser boa. Agora eu vou explicar qual. A batalha de Tararé, que ela nunca houve. Você já viu falar na batalha de Tararé no Brasil? Ela não existiu. Agora, como é a organização do seu trabalho no laptop? Quais programas você usa para se organizar? Você falou um diário, um registro pessoal diário. Como é que o senhor faz isso? Poderia nos dar um modelo? Olha, eu aconselho você o seguinte, dá um pulinho aqui que eu vou te dar um banho de loja com o meu escritório. E posso te dar os 4 lugares que eu trabalho, para você ter uma ideia. Só de aparelho, eu já falei aqui, tem 18 aparelhos lá dentro. Agora, você vai ver o alcance e os top de linha que eu uso. Tanto hard como software. O processo todo é ele. Agora, se você não puder vir aqui, eu te recomendo ler o Pilar da Informática, que a gente já escreveu sobre os pilares, mais de 40 pilares. Um deles é sobre a informática. Esse Pilar da Informática vai te dar uma ideia do que é, mas precisa ser atualizado, porque ele já está velhinho. Tem mais barba do que eu. Agora, vale a pena ver Pilar da Informática. Agora, para ter uma noção disso aí, só mesmo no meu escritório. E a gente com calma. Agora, ó, eu quero só te dizer, o meu, vamos dizer, o monitor principal da minha central de informática, ele tem 70 arquivos. A maioria deles tem mais de 1000 páginas. Por aí a gente tem uma ideia. Agora, eu quero lembrar a você que eu tenho atualmente 24 armários com material. Só meus. Não tem nada a ver com outras coisas. São só... Isso é a minha arquivologia atual. Vocês vejam, eu doei tudo que eu tinha, mas ainda não consegui passar esse material, que ele precisa ser colocado em letra de fogo. Não sou fumante, mas gostaria de saber por que a fumaça de cigarro bloqueia as energias cardio-chacrais. Como que funciona isso no sentido fisiológico e energético? Por que especificamente do chakra cardíaco? Poluição da cidade tem o mesmo efeito? Há outras coisas nesse sentido que bloqueiam a nossa energia, alimentos, bebida, café, etc. Olha, tudo isso aqui é
Poluição da cidade, sim. Outras coisas, sim. Agora, eu quero dizer para você o que é. Tem uma coisa na gente que chama alvéolos. Esses alvéolos é que filtram os processos que assimilam e o problema do oxigênio passa por aí. Esses alvéolos são um problema. Eu, por exemplo, vou fazer 76 anos, meus alvéolos não são da meninada que está aqui, ó. Os meus estão funcionando sem parar há 76 anos. Isso aí é um problemão. Por isso que é que hoje a gente tem mais alergia, porque eu mexo também com ectoplasmia, com energia. Então, a minha sensibilidade aumentou demais do ponto de vista de percussiência e ela diminuiu demais do ponto de vista de instrumentação. Então, esse é um problema. Terceira idade é isso. Agora, eu estou fazendo força para equilibrar essa terceira idade para chegar na quarta. A terceira idade começa aos 65. A quarta começa aos 80. Eu vou te pedir, Everton, porque eu estou vendo que você está lá. Você está me ouvindo aí, né? Você dá um pulinho lá e atende umas coisinhas que eu deixei lá para você. É pouca coisa, mas vale a pena, que eu estou meio no meio do caminho. Agora, então, veja. Os alvéolos mexem nos pulmões. Na hora que a gente inspira, isso aí é assimilado. Então, fica o oxigênio e o resto cai fora. Que até um certo ponto é o gás carbônico, que é o mesmo que está aí, que cria uma opção de coisa. Agora, o que se passa? Se a pessoa está cansada de tanto respirar, porque o nosso corpo é o chamado corpo Foley. Ele é um Foley. É isso o tempo todo. Então, nós temos que olhar bem onde tem oxigênio. É tanto que eles começaram a fazer os processos aí da barometria e aquela coisa, barologia, que é o problema de mexer na oxigenação para melhorar. Inclusive o Jackson, né, ele usou durante muito tempo para ver se melhorava o corpo dele, durante a opção de coisa. Tem certos lugares que eles usam isso. Por exemplo, alguns lugares, às vezes, eles põem o oxigênio puro saindo dentro da sala, para melhorar a cabeça e o mental soma das pessoas. Isso aí é uma técnica que precisa ser usada, mas agora é necessário ponderar bem e ver o alcance disso. Isso ajuda os processos dos alvéolos pulmonares. Eu estou só falando agora, o resto a gente tem que ver. Eu só recomendo que a pessoa veja onde esteja. Entre as poluições mais bravas que tem são as pessoas. Há pessoas super poluidoras, só com a presença dela. Observa bem isso. Não é só em matéria de energia, não. Muitos aspectos. Partindo da premissa de que no universo há consciência e energia, e de que a energia é instrumento da consciência, pergunto, como entender essas forças da natureza que as religiões chamam de orixás? São energias, são conscientes, são holopensentes, possuem princípio inteligente? Eu quero dizer o seguinte, ó, todas essas criações, fantasias, todo esse processo de, vamos dizer aí, arquétipos, e problemas folclóricos e imagísticos, quer dizer, da imaginação, e também imagéticos das imagens, tudo isso existe com uma base que é o princípio inteligente. Então não existe nada na natureza ou no cosmos que tenha inteligência, a não ser a consciência. O resto tudo é alavanca. Esse é o nosso ponto de vista, até agora é o que a gente pensa de tudo que a gente vê por aí. Agora, orixá, eles querem mostrar que é aquela consciência que pode ajudá-los melhor. Exu seria uma consciência até um certo ponto, que é da baratrosfera. Agora, o que é que se passa nisso? Lá no fundo, tudo é um princípio consciente, é um princípio inteligente, é um princípio consciencial. É a base da evolução da consciência. Tudo na natureza é dirigido com inteligência por princípios inteligentes, por princípios conscienciais. A matéria em si, ela não tem inteligência, mas ela conserva, ou ela retém a energia. Agora, ó, para dar uma colher de chá para o nosso amigo que está trabalhando aqui com o download, eu estive examinando aqui alguma coisa que ele escreveu ontem, só para consertar. É o nosso amigo André e aqueles que lerem. Porque ele faz isso muito depressa, troca as letras, etc. Então, só observando para ajudar. Não é arrebentando a roda, é reinventando a roda. Entende? Não é também multilinear. O que eu quis dizer é multimilenar. Quer dizer, vários milênios que a pessoa às vezes vem fazendo aquilo. Uma outra coisa, quando se fala há muito tempo, ou qualquer coisa de tempo, esse A é do verbo haver. É H-A com acento agudo.
Então é bom colocar isso aí, porque tem há muito tempo, isso e há aquilo, e tudo sem H. Falta então H, tá certo? Uma outra coisa, sessiologia é da palavra sessão, não é sessão de reunião. Nós estamos aqui numa sessão de reunião, essa é com 2 S. A outra sessão que nós estamos falando, dos verbetes, é com C cedilha. No caso, sessiologia não tem C cedilha. E é só um C, não precisa ser sexiologia. Então, é S-E-C-I-O-logia. Tá certo? Eu estou só falando que esse também aqui, de vez em quando, tem muita complicação no material aqui. Então, de vez em quando, o André aí, eu vou pedir a você, André, para me ajudar. Afinal de contas, o colega aí está fazendo uma força enorme e eu quero colaborar com você. Quando eu ler alguma coisa, eu vou anotar e a gente faz essas observações. Eu acho que isso é pertinente. Agora, queria falar para vocês, isso aqui é a revista Época, tá certo? É a Época que saiu agora. Tem na página aí, para vocês terem uma ideia, 86, está falando aqui o Noel Sharkey. Os robôs vão matar inocentes. As máquinas inteligentes irão à guerra antes de saber diferenciar civis de terroristas, diz cientista. Eu aconselho, ou recomendo, ou indico aquelas pessoas que gostam aí do processo da robótica, com a situação toda, que aqui tem uma opção de gente que interessa, vê esse artigo que vale a pena. Se alguém quiser estar aqui, depois me devolva que eu preciso disso. Tá certo? Agora, gente, eu esgotei meu repertório de perguntas e questionários até o momento. Tá bem? Valdo. Sim. Na primeira página, atributologia, Sim. Por que prioridades evolutivas? Atributologia, prioridades evolutivas. Sim, pelo seguinte, peça única é uma coisa excepcional, tá certo? Ok. É uma coisa, então, que você deve só cuidar disso se ela for prioritária. Às vezes é, às vezes não é. Se de ver o que é. Uma pessoa, por exemplo, fica aí conservando uma peça rara, mas apenas uma joia, que ali tem um diamante de um quilate, que veio da bisavó, isso aí é coisa secundária. E às vezes essas joias têm até energia pesada. Entende? Então pode ser até um bagulho energético. Às vezes é uma peça única. Nunca se fez uma peça igual essa, aquela velha história. Então é necessário a gente ver a prioridade disso. Ou seja, a peça única ela só é útil no sentido evolutivo. Qualquer peça, ela só é útil se ela ajuda todo mundo. Ok. Isso não é tolice. O que você acha? Tem lógica, não tem? A ideia aqui é essa. Agora, quem é que está com o microfone? É você? Na numerologia tem na terceira expressão a figurinha difícil, né? A figurinha difícil. Tem dois sentidos, né? Que geralmente Sei, você usado, interpreta aí como tá. Eu considero que você é inteligente, que afinal de contas você fica comendo ata todo dia. Isso aí ajuda a cabeça. Para reunião. Outra questão. Você passa sempre a ideia da mini peça, né? Uma mini peça dentro da equipe, ela não é insubstituível, né? A rigor ela é substituível. É sempre substituível. Isso. No caso aí, a peça única, a gente por exemplo, a peça única do Max Mecanismo seria o chefão do Max Mecanismo. O que você acha? Esse seria a peça única, se é que tem um. Tá, mas então, aí é insubstituível. Ele não é mini peça, estou falando o chefão do Max Mecanismo. Tá certo, mas então ele é insubstituível. Então, no caso ali, sim. Então é uma peça única, tá certo? Agora, o que eu estou falando aqui é o seguinte, a figurinha é difícil. Vocês sabem o que é, né? Figurinha difícil. Rara. Por exemplo, nós temos 3 figurinhas difíceis aqui conosco. Quais são? Alguém sabe? Triparada dura. São figurinhas difíceis, por isso que deram esse nome para eles. Agora, ultimamente, eles não estão mais encrencando o carro, nem parando na estrada. Eles não estão fazendo mais piquete na estrada, piquete na estrada, não estão fazendo mais nada. Então, eles já desembaraçaram um pouco. Já estão parada durinha só. Sair da marca, pois é. O problema é ele. Aqui na parafatologia, a pergunta de ontem, mas que apareceu aqui hoje, para Verpon, é a Verpon relativa à extrafisicologia? A coisa nova. Não, mas... Agora não, porque lá na frente está, Neo para Verpon.
para chamar a atenção. Aí ontem tinha para, trans, ver, pom. Sim. Mas esse para é... Esse para quer dizer que é extrafísico, a base é extrafísica. O predomínio da manifestação, da natureza daquele objeto, daquela ideia, é extrafísico. Então, por exemplo, é o FIEX, multidimensional. né? O FIEX é uma para, ver, pom. Essa é clássica, entende? Na frase enfática, Sim. eu ainda Essa não... frase enfática está um pouco assim determinante, mas de propósito, só para implicar. Você viu bem? Tá, você podia explicar um pouco melhor como que a gente vai entender mais o micro-universo através desse estudo da peça única? Da peça única. Por exemplo, uma pessoa não sabia nada, nunca ouviu falar no processo do para-microchip. Ou, vamos supor, nunca também ninguém falou para ela a existência de um corpo maceteado, que a gente chama de macrosoma. Ela então descobre que isso existe. Aquilo vai mudar tudo que está lá. É uma peça única. Aquilo é só dela. O para-microchip pessoal não é só dela. O macrosoma pessoal não é só dele, não é da pessoa. Mas então... É uma peça única. Mas agora esse veja, tipo... aí vem aquela pergunta cretina minha. Você acha que é a primeira vida humana que você tem para-microchip? É a primeira vida humana que você tem um macrosoma? O micro-universo é outro. Já mudou tudo. Estou dando uma coisa bem prática, objetiva. Entendi. Mas aí, por exemplo, mas isso daí seria mais em relação às verpons. Mas como que a pessoa estudaria a joia para entender o micro-universo? A joia, a primeira coisa é fazer psicometria, ver se ela tem energia positiva ou negativa. Mas não precisa ser uma joia. O livro você ganhou. Às vezes o livro ele é ótimo, só fala de jardim, de flores. No entanto, a pessoa sofreu demais e está lá manchado com as lágrimas dela. A energia, às vezes, está super negativa. Mas e o livro é bacana. E o texto computador, é bom, por exemplo? mas o recheio não vale. E o computador? Computador, idem. Tem aquele computador que não funciona de jeito nenhum. Eu já contei o caso aqui, que uma vez nós estávamos na Glória, então arranjaram um carro para eu entrar, que era de um amigo nosso. Na hora que eu entrei na porta, eu falei assim, eu não vou nesse carro. Aí eu falei assim, mas Valdo, o que é isso? Você está com alergia? Tem algum cheiro? Eu falei assim, não. O que aconteceu nesse carro? Vamos examinar. E eles não queriam saber nada. Aí foram atrás de quem tinha dirigido o carro antes. Estouraram tudo. Viram onde é que estava o abscesso. Então, se for objeto, é para E o negócio estava assim, energia super carregada. Esse carro, dá um jeito, leva ele agora que ali tem um posto. Faz o lava-jato, manda limpar tudo. E outra coisa, chama o dono e manda abençoar o carro. Entende? Ele dá um jeito de melhorar isso aí, que ele está muito carregado. Agora veja, um veículo que carrega gente, que esteja com energia gravitante, patológica, é um perigo. É o caminho do desastre. Eu já vi isso em vários lugares. Agora, esse lá da Glória, porque teve muita gente que viu fazendo isso. Assim, volta com energia a carro. Eu comecei a rir da história, falei assim, olha, é a vovozinha. Mas olha, se for olhar, tinha havido um negócio, aquilo que a gente chama cabeludo, sabe? Então, independente do objeto de pesquisa, se for um objeto mesmo, a gente pesquisa o dono, quem usou, isso... Olha, seria bom você ver a holobiografia do objeto. É aquilo que nós chamamos. Que é o... Entende? Agora, outra coisa é a certidão vintenária, do ponto de vista de imóvel. Olha a certidão vintenária. São as últimas décadas, a situação toda, ou quando é que começou aquele imóvel. Tinha um amigo meu que, de vez em quando, eu tinha que comprar uns imóveis no Rio. Ele gostava de apartamento. Então, eu acho que já contei essa história aí. Lá numa das esquinas da Barata Ribeiro, a hora que eu entrei lá, o apartamento era uma loucura de bonito, de bem feito, um negócio, uma joia. Mas aí eu fui falar com ele, você querendo, vamos aqui concentrar e ver o que aconteceu. Aí eu falei assim, olha, foi um artista que morava aqui e acontecia verdadeiros saraus dele, que lá na minha terra o nome também é Urgia. E por aí foi, uma opção de coisa. Então comecei a relatar para ele o que tem. Eu falei assim, olha, tem um lugar que derramava muito opção de coisa. Observa que deve ter mancha. Ele deve ter procurado parar, mas não tem. Atrás deve estar tudo manchado. Eles foram lá olhar, estava tudo manchado. E os negócios não eram bons, não. O que manchou não era bom.
Agora eu falei assim, ó, uma beleza, mas não compro isso aqui não tem jeito. Agora ele fez um verdadeiro harém de homem, de homossexualidade e outras coisas mais, de prostituição lá dentro. O apartamento é de cair o queixo. Agora, um local que só tinha apartamentos medíocres, não tinha nenhum de luxo, nada disso. Mas tudo foi trabalhado. A parede, os lambris que ele colocou, o local que havia, o lugar de sentar, tudo, sabe, os puffs que ele arranjou, uma beleza. Do ponto de vista de arte, o máximo. Sabe, em matéria aqui que nós falamos do cenário, a cenografia é perfeita. Mas a estrutura negativa Agora, eu ainda falei com ele assim, olha, se alguém falar com você, porque você está recusando, fala com ele para dizer quem é o artista e vai examinar que o artista deve ter havido algum acidente de percurso forte. Por isso que ele saiu daqui. Foram examinar, e era. O cara tinha mesmo. Agora, pela energia, estava lá. Agora, vocês há de ver, ele tinha muito bom gosto. Os puffs, a situação toda, as cores daquilo, uma beleza. Requintado, entende? Agora, luxuosíssimo. É tanto que o apartamento estava praticamente 50% a mais do que o preço lá no edifício. Agora, eu via sempre uma série de apartamentos para ver se ele comprava ou não. Primeiro, ele achava que eu devia ir lá e ver como é que era. Durante muito tempo eu fiz isso para ele. A gente ia os dois, às vezes eu levava a gente para ver as energias, para sondar. E às vezes acontecia uma coisa dessa. Agora, esse lá, da Barata Ribeiro, na esquina, era perto daquele cinema que havia lá, lembra? Tinha um cinema? Tinha um cinema. Perto o cinema é o seguinte, andava um pouco na outra rua, que a hora que você sai, por exemplo, de Ipanema para ir para Copacabana, tinha um cinema perto da esquina. Ainda tem? Eu não sei. Pois é lá perto. Esse apartamento, se a gente for procurar, ainda é capaz de estar lá do mesmo jeito. Porque aquilo eles não iam destruir. Quem não entende de energia, chega lá e começa a babar. Vai até molhar mais o ambiente. Pode falar. Valdo, na fatologia primeira linha, se puder dar exemplo de peça síntese, não sei se uma Verpon... A peça síntese. Peça síntese é o seguinte, por exemplo, você tem uma biblioteca. Aí você vai mexer na biblioteca naquele tema que você está procurando. Você compra, então, uma biblioteca enorme, mas está faltando. Qual é a Bíblia daquele tema? Qual é o assunto que é o tratado básico daquela linha de conhecimento? Aquilo é muito raro, está muito difícil. Você só vai arranjar isso em leilão. A coisa é raríssima, como já aconteceu comigo. Né? Tem livro assim. Então aquilo é uma peça síntese, porque vai sintetizar tudo que você quer sobre aquela linha de conhecimento. É aquilo raro, por exemplo, que se encontrou por exemplo, num sebo, sei lá. Agora, isso. No sebo é muito difícil de encontrar. Esses livros geralmente se encontram em leilão. Igual aquele que eles mandaram para cá. Você sabe que eles estão querendo comprar aquele livro dos $6 mil, né? Eu não sei. Eu ainda falei com eles, acho que é muito difícil. Depois de alguns meses vocês vão chegar lá, alguém já comprou. É o livro que passou pela mão também do Nostradamus. Você lembra dele que eu li aqui? A outra coisa é a singularidade essencial, também como exemplo, que eu não consegui pegar exemplo. Deduzir a singularidade essencial é aquela que mexe com o processo do core, o fundamento, o megalocus da situação. Então, por exemplo, uma singularidade essencial dentro da nossa equipe, por exemplo, seria o transmentor. Né? O que você acha? Ele é essencial dentro do processo, por causa do processo evolucionário, como um símbolo, ou uma indicação, uma seta no caminho, não é isso? Mas, por exemplo, eu posso ter uma Verpon que possa ser isso? Pode. Um monte de coisa. A Verpon pode ser qualquer coisa, né? Porque a ideia, né? Ela entra em tudo. Então, essas coisas todas você pode pôr Verpon. Agora, tem que ser Verpon, a verdade relativa de ponta. O povo não entende esse negócio de ponta. De ponta quer dizer, é temporária, efêmera. Está à espera de refutação para acabar com ela. É preciso de fazer
a liquidação de toda a hipótese para colocar uma melhor no lugar. E Verpont Então a verdade relativa é justamente deve isso. ter muitas, ou sei lá, quase todas, são quê? singularidade essencial em termos de Verpont. Olha, daqui a uns anos não vai ter nenhuma dessas Verpons de hoje, mas não vão existir mais. Já foram substituídas por outros, que são mais de Talvez ponta. a Neo Verpont. A ponta é isso. A Neo Verpont é baseada Todas nisso, é aquela que chegou hoje. Talvez a singularidade. Ela é superior à de essencial. ontem. O E caso é esse. a última coisa, na última linha, é o exemplo silencioso também. O exemplo silencioso é o do Serenão. O que você acha? Ovaldo, a gente poderia falar que, em teses, qualquer livro de bibliotafio ele poderia ser uma peça única? Não, porque às vezes ele não é uma peça única. Lá tem muitas peças igual aquela. Entende? Se tem, por exemplo, 20 peças que foi publicado, aquele volume, 20 peças, às vezes tem muitas. Quando ele é raro, se outra coisa, tem muito trabalho, aqueles de iluminuras antigos lá da Europa, aquela coisa, eles todos guardam porque sabem que aquilo é uma joia, então vai ser vendido, sempre tem preço. Mas Então quando, não é peça única. mas quando um desses vende... Peça única, por exemplo, você pega, vamos pegar uma coisa bem popular, um gibi. Existe gibi que é peça única. Porque eles foram olhar, todos eles foram destruídos, só se conhece o exemplar. É só pegar no Price Guide lá do Overstreet, nos Estados Unidos, que vai ver que tem peça única. Aquele número, só existe aquele. Mas quando esse livro, vamos supor, desses 20 eu vou achar um e aquele vai ser definitivo para a minha pesquisa. Tipo aquele livro do Lastanosa que você recebeu da... Ele pode ser uma peça única para você, única pelo para a menos pesquisa. temporariamente. Porque ela é definitiva. Agora, por exemplo, uma peça única em moeda. Existe em selo, moeda. Dentro da filatelia, existe selo. Dentro da numismática, existe a moeda. Então, por exemplo, há pouco tempo eles venderam uma moeda, milhões de dólares, lá, não sei lá quando. Uma loucura. Por quê? Só se conhece aquela. Tem um selo também, que é secundário, aí pequenininho, todo feio. Também é milhões. Mas por quê? Porque não existe outro. vai... Depois de muitos anos, com todos esses dealers, quer dizer, os vendedores, e que são agenciadores desse processo, são profissionais, em todo o mundo, ninguém nunca viu aquilo. Mas para Agora, mim... por exemplo, foi assim que aconteceu com um dos gibis, da época da Golden Age, quer dizer, a idade de ouro dos gibis, quando eu cheguei nos Estados Unidos, e eles tinham descoberto lá, haviam 22 exemplares de um gibi, antes de 1940, e que eles queriam dar o preço. Agora, então, pediram para todo mundo, depois chegaram para mim, porque meu nome estava no Overstreet, e eles me consideravam como expert. Então, eu cheguei e vi aquele monte. Agora, eu contei, o que me deram eram 22, mas eles falaram que ainda tinha mais um pouco, que eles não tinham mostrado, mas todos eram iguais. Então, eu falei assim, ó, por incrível que pareça, eu acho que o total aqui, o valor de cada um, e mostrei para eles qual foi a minha equação. Como é que eu fui estudar aquilo? Eu acho que cada um vale 22 dólares. Aí eu falei assim, não, mas tá bom. Eles estavam falando aqui que era menos, tem a gente está falando em 12, não sei o quê. Eu falei, não, é 22. Baseado nisso, e fui começando. Aí chegaram vários dealers, etc. No fim, eles me deram uma coleção. Ainda tem aí, alguns estão aí. Cada um deles, naquele dia, valia 22 dólares. Mas isso não é nada, né? Mas Eu vi coisa muito melhor. Mas evolutivamente falando, você falou aqui, qualquer peça, ela é única se ajuda aos outros. Então, evolutivamente falando, qual que seria a peça única que você, na sua vida, Valdo, que você achou que ajudou mais? Que você Peça encontrou? Única. Até o momento tem sido o transmentor, que é o mais próximo. Entendeu? Agora, do ponto de vista físico, tem uma opção de coisa. Uma das coisas, por exemplo, que eu já quis colocar na praça pública e erigir uma estátua, é o computador. Porque eu sofri demais com datilografia durante muitos anos. Então, o meu sonho do horário de consumo, o computador veio com esse processo de fazer rápido, de você tirar a cópia do jeito que quiser. Isso aí, para mim, é peça única. Rivaldo, você acha que daqui a uns 10, 15, 20 anos para a gente aqui hoje, a peça única será a enciclopedia? Não. Não? Eu acho que vai ter coisa melhor. Vocês vão fazer livro muito melhor que a enciclopédia. Eu confio em vocês. Entende? E outra coisa, vem outros por aí, né? Vai aparecer muita coisa, inclusive da China para cá. Nós temos que esperar o que vai dar.
Tá certo? Pode falar. Professor, página 31, número 8 da Remissiologia, o ponteiro consciencial. O senhor poderia, por favor, ampliar a relação com a peça única? Ponteiro consciencial, ele é o que indica o nome está falando, ponteiro. Ele é o ponteiro da bússola da pessoa. Então, por exemplo, o Mega Pensene, o Mater Pensene, vamos dizer, o maior Mega Trafor da pessoa, tudo depende disso. O que adianta uma pessoa, por exemplo, ela tem um Mega Trafor, como eu falei, da inteligência, mas ela não aplica aquilo. Ou da memória, e ela não aplica a memória. Então, é preciso ver se esse ponteiro consciencial tem relação com a sua peça única. O que é que você tem considerado dentro de você, intraconsciencialmente, como sendo a coisa mais valiosa, que pode ajudar mais a evolução. Então, por exemplo, o livro de discernimento seria a peça única. Agora, o ponteiro, ele anota isso. Então, não adianta você falar que é uma coisa se o ponteiro, na prática, na teática, na vida teórica e prática, aponta outro destino, ou outra condição. Nesse caso haveria um descompasso, né? Há um descompasso total, tudo errado. Entendeu como Agora, é que é? nesse caso... A pessoa não está bem articulada com o processo essencial de evolução dela. Nesse caso, a peça única está dentro da intraconsciencialidade. A peça única é muito importante, viu, Igor? Pondera isso comigo e vê se é. Para a pessoa fixar os seus valores. Aqui que nós estamos falando, um valor substancial. Um dia desse nós estamos falando aqui, o essencial. Tem que pegar esse verbete que esse dia eu dou aula, não pude também. Junta esse e o ponteiro consciencial. O ponteiro já está tudo escrito por aí. O ponteiro eu estava lendo ontem. Pois é. Junta que você vai ver que tem sua relação. Agora, é isso aí que você está começando a tirar as ilações que eu estou tentando ver se a turma começa. Por isso que eu dou as coisas uma próxima da outra. Você está entendendo como é? Que é o problema de picotar. Como é que chama aquela máquina que picota o seu salame, por exemplo? Tem outra que picota a célula. Como é que é? Tudo isso. Vocês estão entendendo, né? O caminho é esse. Aqui o problema é picotar a ideia, para que a pessoa melhore a associação de ideias e chegue à cosvisão. Tem lógica Tem toda essa articulação? O senhor colocou aqui na hominologia Homo sapiens enciclomáticos, né? Quer dizer, que é justamente esse contexto aí, na escrita da enciclopédia, pelo menos imagino que o senhor tem esses insights de acordo com a necessidade e vai picotando. Agora, o enciclomático é aquela pessoa que pega qualquer enciclopédia e faz a enciclopédia para ela. Ela se adapta àquilo que ela tem, aos dicionários cerebrais que ela traz na cabeça, às tendências da própria vocação espontânea, instintiva que ela tem, o nível da aplicação e praticidade, ou vamos dizer, execução da proex pessoal dela. Então isso tudo pesa na balança, né? Tem algum efeito. Vale a pena. A enciclopédia vale a pena. Mais alguma coisa? Não, eu posso falar nesse ínterim? Considerando a consciência comúnica, quem a criou? Olha aqui, nós já falamos aqui que é uma coisa engraçada. Eles estão falando aqui que é a namorada de um amigo meu. Isso aqui eu não sabia. Quem é da turma aí da Aracê? Tem alguém aqui? Da turma lá? A Ivanilda não está aí, não? Eles estão falando um negócio, mas eu não vou ler aqui os nomes. Mas é coisa do Espírito Santo. Agora, ó, o processo que criou deve ter sido o Primo Pensene. Eles dão muito nome para isso. Primo Pensene quer dizer, o primeiro Pensene que apareceu. Então isso não interessa, isso é da mateologia, não interessa a gente estudar. Agora, o que eu estou engraçado é que a pessoa colocou isso aqui, ó. Essa pessoa aqui, então, aqui, a namorada dele. Aqui, você que conhece a peça. Ah, não tinha uma com esse nome? Será que é a mesma que a gente conhece ou é outra? Hein? Ah, tem. O senhor não acha que as Forças Armadas deveriam ser constante atividade, serviço à sociedade na ausência de conflito bélico? Comente isso para nós. Eu venho falar nisso há dezenas de anos. Forças Armadas que fica só fazendo exercício, isso é arte marcial. Isso aí é boa vida. Eu acho que devia estar aí para trabalhar mesmo. Vocês olham, onde entra a Força Armada, alguma coisa acontece. E outra coisa,
Eles falam assim, não, mas nós não fomos preparados para isso. Então é o caso, nesses acampamentos, enquanto está em paz, eles serem preparados para executar esse processo civil. Eu acho que devia ajudar mais a pátria. Vale a pena. Não, essa aqui é outra, então. Não é a mesma que a gente conhece. Agora, a gente conhece uma das peças. Tá? Eu desejo para esses namorados tudo de bom. Tá certo? Que caminhem e que sejam felizes para sempre, aquela história. Agora, então, esse caso dos conflitos armados, conflitos bélicos, se não tem, o ideal seria, por exemplo, agora as Forças Armadas já começaram a trabalhar, eu mesmo falei aqui, a Marinha e o Exército começaram a ajudar lá a acabar com os mosquitos lá da dengue, que a situação está precária no Rio de Janeiro. Há muito tempo que não se tem no Brasil uma epidemia desse quilate. Para mim, isso aí por enquanto não vão falar. Daqui uns tempos eles vão falar. Essa aí deve ser a maior epidemia da história do Brasil. Por quê? Hoje nós temos uma população muito grande. Se num dia vinha a televisão, como eu disse aqui, falou que tinha 1.600 casos que foram registrados, vocês já pensaram tanto que não foi acusado? Então, vocês pensam bem, a população hoje é muito maior. Eu acho que nem na época da gripe espanhola tinha tanta gente num dia só. É muita gente. Tem lógica isso? Em tese não tem lógica. Agora, como fazer a psicometria de peças únicas, complexas, de grande envolvimento na temática evolutiva do planeta, como é o caso de muitas obras econômicas atuais, que superam o antigo antagonismo direita e esquerda do aspecto socioeconômico? A melhor coisa é você ir até lá e ver o que você faz em loco, de visu, para trabalhar com as suas energias diretamente. E isso é o holopensene. O problema todo é ver o holopensene, de onde brotou esse processo. E examinar lá, aí você pode ajudar mais. Às vezes vale a pena. Uma peça única, quando devidamente utilizada, pode ser transformada em peças compostas ou de série, produção em série. Exemplo, o acesso às verpons pode ser peça única para determinada consim. A disseminação dessas verpons, atalhos, a produção em série, que se transformar em peças únicas para o esclarecimento, não há dúvida que é. Uma peça única, quando devidamente utilizada, pode trazer o acesso às outras peças únicas? É óbvio. Muito bem. Está raciocinando. É por aí também que eu penso. Pode falar. Você falou que você julgava as pessoas por o grado de discernimento e pela ficha evolutiva delas. Mas é óbvio que você tem parapsiquismo para ver isso, mas nós que não temos tanto parapsiquismo, como é que... É muito fácil. Pergunta a pessoa, o que você já fez de bom na vida? Você ajudou quem? Você fez que trabalho? Qual a sua obra-prima? Qual a mega gescom? Perguntando a gente se entende. Agora, se fizer uma pergunta educada, pergunta não ofende. C'est la vie, né? E que tipo de atitude essa pessoa manifesta e que mostram que ela tem já um grau de discernimento bom? A ficha dela, a produção dela, o que ela fez de bom. A pessoa espreme ela assim e vê o que sobrou. O supra-sumo dela é a obra que ela fez. Essa obra nunca pode ser egóica. Ela tem que ser mega fraterna. Se for, está tudo bem. A vida é isso, a evolução é isso. Nós não vivemos sozinhos, ninguém evolui sozinho. Então a gente depende uns dos outros. Se nessa dependência nós procuramos ser prolíficos, ser edificantes, construtivos, então tudo bem, é a construção, está tudo certo. Esse é o caminho. Aqui, acho que esse tema, peça única, tem, segundo a minha ótica, tem muita relação com a bioenergética. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... eu já falei aqui várias sobre o processo sobre bagulho energético, de propósito. Mas no sentido positivo. Sim. Porque a energia se torna palpável. Não, às vezes não é só positivo, viu, Cláudio? A gente tem que ver a peça única que aparece, porque às vezes é uma peça única, igual aquela que eu falo sempre lá da Itália, que era de milhares de dólares o valor dela. Eu falei assim, eu não chego nem perto, tira isso daqui. Aquilo tinha sido uma das deusas de escultura braba, dos processos de matação de gente que havia antes da América ser descoberta. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre não é fácil. Sobre agora a gente via aquilo direitinho. Essa questão aí da antes do Camões. Peça síntese evolutiva. Poderia falar, ou da maxi peça única. Eu já falei. Então tá. É só pensar aí que vocês vão chegar à conclusão.
uma peça íntima, evolutiva, é uma coisa sua, aquilo que é o mais importante, ou uma coisa extra, fora, que te ajuda, que te impulsiona. Vamos dizer, por exemplo. motor da evolução. Qual é o motor da evolução de cada um aqui, ó, nessa sala? Aí depois a gente faz uma segunda pergunta. Se fosse ali o Fontenelle, ele ia fazer: o seu motor é de Fusca ou de carreta Mercedes? Fontenelle, porque ele é da construção, né? Alto nível, ele conhece. Afinal de contas, ele não é da fonte? Fonte nele. É. Professor Valdo. Aqui. Aonde? Aqui. Aqui. Professor Valdo. Cada dia está no lugar. Né? Hoje ele está deixando crescer a barba, está diferente. Vamos lá. Professor Valdo, qual a principal contribuição da homeostase na constituição da peça única consciencial? Olha, se a pessoa estiver no lugar e aquilo tiver equilíbrio, é lógico que é uma base, né? Em base o processo para constituir uma peça única positiva. Entende? Isso varia. Uma outra coisa, já que o Cláudio falou e você está falando nisso, vamos só lembrar uma hipótese aqui. Por exemplo, chega aí umas pessoas e distribui um presente para vocês. Vamos supor, um presente bem vulgar. Um bichinho de pelúcia, tá certo? Um ursinho desse tamanho, muito bem feito. E distribuiu 20. Agora, o que se passa? Daqui um ano, a gente chama todo mundo que ganhou o ursinho de pelúcia. Isso tudo eu já fiz, essas técnicas todas, já apliquei isso tudo. Chama todo mundo e fala assim: quem é que tem aquele ursinho de pelúcia que no dia 29 de março do ano passado foi doado aqui na tertúlia? Aí um fala: não, eu tenho. O outro: não, eu tenho. Vai olhar, nunca vão ter os 20, que alguns já foi embora, a criança jogou fora, queimou, etc. Mas aí você encontra 7. Então você pede para eles: tem gente você trazer os ursinhos amanhã para a gente ver? Mas o meu já está assim um pouco. Não faz mal, traz, que a gente vê. Qualquer coisa a gente leva para a UTI. Agora então o que se passa? Chegando aqui, você vai fazer o sensoriamento da energia do bichinho. Naquele 7, então, depois de uma opção de gente fazer, nós vamos ver qual que é a peça única. Qual que é o que tem mais energia de todos esses? Está entendendo, Cláudio? Com isso, você liquida o assunto, você começa a ver a situação, como é que é. Dentro de um objeto que é a natureza morta, que é um bichinho de pelúcia. Agora, ele retém muita energia. Agora, aí, a hora que você vê, várias pessoas vão examinar e tudo o duplo cego. Ninguém vai saber o que está fazendo. Entra uns, examina, depois entra outro. Depois, você vai coletar aquilo, levar para o computador. Aí você vai chegar no, não, ó, esse aqui que todo mundo achou que é o melhor deles, que tem melhor energia. Aí o que você vai fazer? Vai voltar atrás, chamar quem que ganhou o ursinho e vai estabelecer num ano qual foi a vida do bichinho de pelúcia. Quem é que pegou? Teve criança? Teve pessoa de idade? O que foi feito? Teve algum dia que se perdeu, que depois tornou a achar? Ele ficou engavetado esse ano inteiro? O que aconteceu? Então, com isso, vocês vão ver o itinerário, ou o trajeto do processo da energia. Eu, na década de 60, eu já fazia pesquisa nesse sentido. Tem muita coisa que a pessoa pode auscultar e aurir como conhecimento em matéria de energia através disso. Agora, veja, dentre os 20, depois de um ano, aquela peça que foi escolhida não vai ser uma peça única perante os outros? Vocês estão começando a entender o que quer dizer com isso? Agora, é muito importante para ver o relacionamento das energias das pessoas com os objetos da natureza morta. Eu estou dando só um exemplo. Isso tudo aí eu já fiz. Eu já fiz de diversas maneiras, diversos tipos. Agora, a gente pode fazer isso até com pétala de rosa. Agora, ela só tem uma coisa difícil. Uma vez eu fui fazer isso, uma pessoa quis me tapear. Mudou a pétala. Trocou. E eu vi que, porque eu tinha marcado as peças. Nasci em Minas Gerais, né? Agora eu vi, a pessoa depois confessou, praticamente as lágrimas.
Agora, sabe por quê, né? Porque o negócio das pedras, aquelas pedras que a gente coloca dentro do livro, tinha havido uma briga muito forte, sabe, uma querela, e aquilo apareceu na questão. Então, ela ficou com medo da gente chegar lá e sentir, e pegou e arranjou outras pedras. As pedras que ela arranjou eram mais novas. Eu cheguei, olhei e falei, não são essas. Você vê logo, não tinha jeito. As pedras tudo amarelecidas, sabe como é que é? Mas foi tudo escolhido. Não era um monte de pessoas assim, não, era menos gente. Mas dava para ver a situação. Muita coisa a gente fez assim. Pode Professor, falar. aqui, então seria a peça-chave, tem uma correlação com a peça-chave? Aí tem a peça-chave, né? Sim, Esse aqui, nome aqui, você já viu? na fotologia. É só ir andando que você vai ver Sim. que tem a peça-chave. A peça-chave, em certas circunstâncias, a peça única é uma peça-chave. Por exemplo, em filme americano, a chave geralmente é uma peça-chave. É um monte de filme americano que tem que o cara morre e deixou uma chave. Aí aquela chave é um problema. Ela abre o quê? Ela diz respeito ao quê? Às vezes é uma caixa de aeroporto, às vezes é um apartamento onde ele encontrava com a namorada, a amante, e a mulher não sabia. Tem até um filme agora recente sobre isso, que tem o negócio da chave. E lá não é só uma chave, não, tem duas, no mesmo lugar. E a hora que o homem vai encontra a mulher lá. Vocês sabem a história, essa história não? O filme é muito bem bolado, por isso que é que eu quis ver com calma. O enredo é bem feito, você sabe, eu estudei muito esse negócio de enredo há muitos anos. O caso todo é o seguinte, uma pessoa deixou a casa dela, um homem, que era marido de uma pessoa que era representative, quer dizer, era uma deputada nos Estados Unidos, no parlamento. E ele viajou porque tinha os negócios dele, advogado, uma opção de coisa. Então ele pegou o avião, foi embora. Agora, uma outra pessoa também, que era mulher de um sargento, que era da polícia, também teve que fazer a viagem, porque estava trabalhando. Agora, o avião cai e mata todo mundo. Eles então vão olhar, aqueles dois estavam na primeira classe, sentados juntos. E começou, como o marido gostava da mulher, começou então a suspeita a esses dois, o que eles iam fazer? Aí foram olhar, aquele homem não era para ir para Miami, ele tinha que ir para outro lugar. O avião ia para Miami, e aí foi indo, e ele começou a levantar a lebre. A primeira coisa, foi lá para visitar a deputada que estava na época de eleição. E aquilo era um problema, e ela não quis saber. É muito bem bolado o filme. Sabe como é que é? Agora, com isso, o negócio todo é que, vamos dizer, houve assim uma parte alta do filme, é na hora que tem o processo da chave, que ele viu uma chave e viu a outra chave. Então a mulher calada de um dia para outro descobriu realmente que o marido tinha namorada. Então pegou a chave e a amiga dela, que já tinha estado com o marido também, falou e começou a chorar devido ao negócio, porque o marido morreu, ela está viúva, aquele negócio. E ela então pegou a chave e foi lá no lugar que a amiga falou, abriu, e foi lá para ver o que tinha. Aquilo que a gente chama, em francês, chama garçonnière, quer dizer, é onde o homem casado encontra com a mulher, que é a terceira, né, a outra. Agora, na hora que ela está lá, o cara veio com a chave também e abriu quando os dois se encontram. A perfeição. Tem certas cenas do filme de cair o queixo. Entende? Agora, parece que o nome do filme, em português, é Destino Cruzado, parece. Alguém já viu Destino Cruzado? Você viu, né? Agora, ó, vale a pena ver, porque, vocês sabem, aquele cara é um canastrão, ele é um péssimo ator. Até o Paulo Franco já falava dele. O Harrison Ford. Ele só tem as mesmas caras, sempre do mesmo jeito, é um canastra. Mas, olha, até no filme ele está saindo bem, aguentou, também a peça ali, qualquer um que entrasse ali ia sair bem. Uma condição daquela, tá danado. O cara apaixonado pela mulher que caiu no avião lá e ficou toda estraçalhada. Foi ótimo, ele é da polícia. Agora, no fim, cada um foi para o seu lado, eles não podiam colocar uma pessoa que é um deputado junto com um cara que depois do negócio lá, ele se transformou, foi tenente, né? Passou de sargento para tenente. Mas mesmo assim. Agora, a trama é bem bolada, vale a pena ver.
De filme, às vezes são esses que melhoram mais. Eu gosto de ver mais documentário, certas partes históricas, e o problema dos filmes verdades, aqueles que mostram o que a pessoa aconteceu, e agora, então, depois faz assim. E ele está com prisão perpétua na cadeia e tal. Tudo baseado em fatos reais. Às vezes vale a pena para a gente ver o problema sociológico da coisa. Uma sincronicidade aqui. Sim. Hoje amanheci bem cedo e escrevi uma lista, atualizei minha lista de trafares. E o primeiro item que coloquei é que eu não faço vínculo com pessoas e nem com coisas. E agora você está falando aí o vínculo com o ursinho e tudo mais, tal. Você então, faz vínculo sim, nós temos um vínculo. Há quantos anos você me ajuda? Não, do meu lado, eu acho que tem algum vínculo nisso. Você acha que não tem, não? Tem nada? Não, vínculo tem. Outra coisa, você com a sua mãe, por exemplo, eu acho um vínculo. Há muito tempo que eu não vejo uma moça que seja tão apaixonada pela mãe do jeito certo. Como é que é isso? Acho que você tem que reajustar isso aí. Não, você falou 2 pessoas só, você e minha mãe. E acabou. Não. O que está errado nisso? Eu não estou vendo. Está errado? Eu não faço vínculo com as coisas. Não faço. Eu tenho, eu gosto, eu cuido, mas, olha, uma vez até você falou assim, desgraça pouco é besteira, que explica bem isso, entende? Vai perder, perde, então vai embora, tchau. E certo, com as pessoas e com as coisas. Vem cá, mas que você conserva vinho, você conserva, que é isso? Outra coisa, quanto tempo você trabalha nas coisas do Instituto e tudo mais? E outra coisa, o trabalho dela era dos piores que tinham. Hoje o nome é bonitinho, hoje é marketing. Ela é marketing. Mas antes não era não, era atender. Era desassédio. Era atender, desassédio telefônico, que não é fácil. E desassédio telefônico não é aquele negócio da Europa, não. Que você telefone, a mulher lá tal. Não é isso não. Não, eu estou falando aqui outra coisa. Não é telesex, não, hein? Presta atenção. Não, dando prosseguimento. Aquele verbete, automanobra dilatória, eu tenho estudado bastante ele. Até que ontem, aí eu fui para o Homo Pacífico, né, para ver se vejo do outro lado. Aí no capítulo 390, nos estágios da vida humana, você chegou a colocar, em apenas 1 ano a consciência pode recuperar a proex negligenciada, que é o oposto Qualquer coisa é só conversar com a Beth Rodrigues, nossa aqui, que ela é especialista em mais 1 ano de vida. Ela já fez a teca, hoje ela não está aqui. Sabe a Beth? Sim. Fala com ela. Ela é boa nisso, ela estudou tudo. E ela é boa, ela é detalhista. Então, eu cheguei a verificar, porque aquele verbete automanobra dilatória é bem Tales ali, quer dizer, eu me encaixei, bem em cima. E aí faz tempo que eu tô puxando, peguei todos aqueles outros verbetes que tem a ver com aquilo, tudo isso. Então, dentro dessa parte aqui, seria a fazer a técnica de 1 ano mais de vida? Mais 1 ano mais de vida, para você liquidar com isso de uma vez para todas. Agora fala com a Beth, ela dá mais detalhes. Eu já escrevi muito sobre essa técnica, mas ela já vivenciou várias vezes, e aquilo mudou a vida dela. Você sabe, ela é uma família que, eu não sei se você sabe, mas a família dela são centenas de pessoas. Acho que talvez seja a maior família aqui. Eu vou como fazer representante de família. Então, ela é doutora no assunto. E outra coisa que já aconteceu com ela, tanto que ela está fazendo um levantamento disso muito forte aí na Apex. Eu li os dados, ela me deu. Eu vou agora, conversar com ela. É gente para chuchu na família dela. Não é aquela família 17 que eu vi falando aqui, não. Põe, ó. Agora, outra pergunta assim, no conscienciograma, a pergunta 747, você colocou assim, você já descobriu na vida intrafísica ainda útil as aplicações das próprias sensibilidades evoluídas? O que seriam essas sensibilidades evoluídas? Primeiro, a sensibilidade do mato. Como é que você é? Do quê? Do mato. Mato? Mato. A sensibilidade do mato é a do xamã. Como é que você é perante o processo da natureza? Como é que você age perante os bichinhos, os insetos, os passarinhos, as árvores, as folhas, as flores? Por exemplo, hoje vocês já notaram o tanto de flor que tem no CAE, que hoje principalmente a Condessa Sara, quer dizer, 7 léguas. Eu fui embaixo e subi depois.
para ver a situação, está uma verdadeira montanha de flor. Principalmente do lado de lá. Vale a pena ver isso. Na varanda lá de casa enchi de flores e dá para várias árvores, né? Porque a rua é bem isso. Agora, veja, nós estamos em pleno outono. Está tudo florido. Então estou no caminho certo. Todo lado está. Tá, obrigada. Hein? Desculpa o mau jeito. Não, está tudo bem. Professor, gostaria que o professor falasse sobre a conjugação da peça única evolutiva com o momento único evolutivo. Essa potencialização evolutiva que se dá quando o momento único se junta com a peça única e o processo de extravamento. Mas aí é o problema da potencialização, né? É aquele negócio, a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, com as testemunhas certas, os instrumentos certos, as palavras certas, sai de baixo, tudo dá certo. É um processo da confluência máxima. Essas coisas existem na vida. Agora, nós temos que fazer predisposição para isso. Tem gente que não faz. Procure trabalhar no sentido de fazer a convergência daquilo que interessa. Esse é o caminho. A gente pode dizer que existe uma especialidade chamada convergenciologia? Existe. Não, eu já tenho essa palavra. Tem a ver com isso, né? Convergenciologia. Eu já uso. Convergenciologia. Tem um monte delas. Uma hora eu vou trazer um verbete que vocês vão ver que só sobre essas logias desse jeito tem umas 20. Só no verbete. A maioria são novas. Mas eu estou fazendo de propósito para fazer as pessoas pensarem no processo do logos. Que é o logos, que é a coisa mais séria. Valdo, a pérola negra, lógico que pode ser considerado uma peça única. Agora, quando você pesquisa, principalmente livrarias ou um livro, qual a técnica? A técnica para conseguir essa pérola negra seria mais assim, parapsíquica? O problema é isso em parte, mas agora o processo todo é você pesquisar, mexendo em tudo que você puder. Então, você mexe terras e mares, mares e terra, mundos, tudo que você puder. Você funciona em todos os aspectos, até chegar lá. Agora, a peça difícil, rara, a aves rara, o processo assim que é difícil você encontrar, é a hora, por exemplo, em matéria de livro, a hora que tem um livro que ninguém viu o que é que tem ali que interessa. Ninguém deu valor para aquele livro. É um livro secundário. Às vezes, nem fizeram, por exemplo, novas edições, nem nada. Agora, no seu caso, quando você vê, aquilo é muito importante. Agora, esses, você procura à vontade, você não acha. Já teve um caso desse que eu já contei para vocês. E cheguei lá, a pessoa me pediu alguns dólares para pagar com o livro. Eu pagaria $5 mil pelo livro. Que eu estava procurando aquilo, era uma coisa muito séria para mim. O livro está aí. Ele chama 25º Homem, em inglês. Agora veja, eu achei um dia que eu fui entrar lá na Alexa, eu fui entrar lá no hotel, na hora que eu fui entrar, estava até chovendo, eu senti que devia de ir numa livraria que ficava alguns quarteirões lá em Manhattan. E cheguei lá, eu fui entrando pela livraria dentro, e cheguei e comecei a passar a mão até ver. Quando eu olhei, estava lá o livro na estante. Estava na literatura, na parte de literatura. Eu cheguei e falei assim, olha, eu achei um livro aqui que está me interessando, quanto é? Ela pediu alguns dólares. Eu paguei, olhei, abençoei ela, tudo. Agora, fazia só uns 25 anos que eu estava procurando o livro. Mas no teu caso, para veja, até em biblioteca eu não achei esse livro. Esse foi de New York. Você sabe aquele que eu já contei, a história do Morel, o cara que esteve preso, e que eles colocaram todas as camisas de força nele e depois jogavam a água. Aquilo exprimia. Na hora que exprimia, ele saía do corpo. Morel. Esse é o livro dele. Esse livro aí... Mas é o Andarilho desse tema. Ele, o original do Andarilho, o nosso amigo lá, ele escreveu baseado nas coisas. Mas não, é o outro. Entende? Agora, o que é que se passa? Esse é o original dele. Ninguém deu valor. O Jacques London pegou e copiou o negócio, fez as coisas dele. Você pegou o original? Mas o livro não, eu queria era o original para ver o que é. Está na minha bibliografia. Agora, isso... Eu fui em vários lugares, essas bibliotecas todas, inclusive a de New York, a biblioteca do Congresso, mas do Congresso às vezes está muito difícil na ocasião para achar, porque foi lá que eles falaram para mim,
Tem 400 mil livros perdidos aqui, doutor. Se o senhor quiser, o senhor procura, mas nós não podemos perder tempo com isso. Assim, que bagunça, precisa de vir uma nova geração para consertar isso aqui. Agora, você sabe, lá eles têm vários edifícios, aquele negócio todo, são milhões, é a maior do mundo, é uma loucura. Agora, o Morel, fui achar lá em New York. Mas isso... Paguei lá meus $4, sei lá. Mas geralmente, pelo que você falou, parapsiquismo que é preponderante no teu caso para achar. Nesse caso aí, ó, se não, hoje com a internet já seria diferente, né? Porque isso foi antes desse boom da internet, que hoje tem que você compra livro, tudo quanto é lado. Não havia isso na ocasião, não, isso faz muitos anos. Agora, o nome é The Fifth Man. Você está entendendo? É o 25º homem. The Fifth Man. Five Man. Mas geralmente, esses geralmente você estava procurando... 25 Man. É um negócio mais ou menos isso. Você estava procurando há tempo já, geralmente, essas Não, perguntas. eram 25 anos só, mais ou menos. Eu estava procurando, na ocasião que eu achei. É tanto que eu falei, logo que eu cheguei, eu falei assim, não, agora vamos sair para comemorar esse livro. Aí eu comecei a andar com o livro na mão. Eu estava com medo de acontecer alguma coisa com ele, sei lá, eu preciso de ler o livro todo e marcar ele todo. Mas o livro está aí, ele está na biblioteca. Agora, eu garanto, vocês chegam lá, vocês vão ver a energia que o livro tem. Esse cara sofreu muito. Ele é impressionante, Morel. Mas geralmente esses livros você consegue barato também, né? É porque ninguém dá valor para isso. É igual aquele caso do dicionário aqui que nós temos aí, que eu paguei $90 por ele. Aquele dicionário vale milhares de dólares. É um dicionário de 1813, eu já falei aqui, que tem a etimologia grega para o francês. Porque vai, é um livrinho. Uma vez você falou que vai para os Estados Unidos, coisa da Europa, os Estados Unidos não dão um valor. Não, nos Estados Unidos todo mundo, a maioria é monoglota, eles não são poliglota. Então, se é um livro, a melhor coisa que tem é você comprar livro estrangeiro nos Estados Unidos, estrangeiro para eles. Então, por exemplo, um livro em francês, um livro italiano, um livro em russo, um livro em alemão, um livro até, hoje, espanhol já tem um pouco, os hispanos aumentaram lá. Mas outros idiomas, vale a pena. Porque eles não sabem, os livreiros não estão bem a par daquilo, nem nada. Estados Unidos tem isso. E outra coisa, New York é o melhor lugar, porque você sabe, durante muitos anos, hoje eu não sei como é que está, porque eu deixei de viajar esses últimos 8 anos por aí, né? Mas era o maior mercado editorial do mundo durante décadas. New York é que é. Talvez ainda seja, né? Eu não sei como é que está. Porque agora a Europa também andou aumentando muito. Londres está muito forte em matéria. Paris mesmo está cheio do processo editorial agora, com coisa séria. Sim. E que tem que ver. E dá uma pena, por exemplo, Valdo, quando a Ana Paula Firmato foi na Suécia, que encontrou aqueles manuscritos e livros do Lastanosa em espanhol. Ninguém fala espanhol lá, ninguém sabe espanhol e aqueles livros estão lá. Por isso que eles não dão valor. Você sabe, eu conservei em Uberaba durante 22 anos 9.800 obras, tudo selecionada. Agora, a maioria em outros idiomas. Ninguém nunca se interessou por aquilo. Agora, só um dos livros lá, a última vez que eu vi no leilão, estava $5.000, um só. Ele está embaixo. É do bibliotecário nosso. Nós temos obras aí muito valiosas, mas ninguém sabe que aqui tem valor. Agora, gibi não. Nós temos gibi também que tem muito valor em português. Esse o povo sabe. Porque tem colecionador fanático, né? Mas pode falar. Então, no domínio do conhecimento mais avançado quanto à conscienciologia, nessa nossa época e neste planeta, o senhor é a peça única. Não. É. Eu acho que eu não sou. Tem outros que eles não aparecem. Que estudam também. Gente, vocês têm que ver que tem muito serenão e evoluciólogo que não aparece por aí. Mas... eu sou a pessoa que apareço. Isso é outra coisa. Mas no intrafísico? Eles trabalham do intrafísico para as outras dimensões, com tudo que está sendo feito. Agora, na reurbanização, isso é muito importante. Quantos anos eu não trabalhei nisso sem aparecer? Eu passei 12 anos calado. Só fazendo pesquisa, calado e trabalhando com o processo extrafísico. Agora, esse povo, estão passando a vida inteira assim. Eu não. Eu sou vamos dizer, o mascate. Eu estou apresentando a peça.
Entendeu? O problema todo é esse. Porta-voz. Agora, eu acho que tem gente aí muito melhor dentro dessa história. O negócio é sério. Bom. Vocês viram que eu desconfiei do negócio sereno, não. Falei aqui. No outro dia começou a aparecer gente. É muito esquisito. O casal. Presta atenção. Aquela cidade, Muzambinho, é justamente na área que eu falei. Sai dessa. Agora tem um irmão dele aí. Eu preciso saber se é esse. Será que é esse? Who knows? Agora a gente atendeu tudo que... Né? Vamos ver o que vai dar. Eu estou aí para ver, né? Estamos aguardando. Vamos ver o que vai dar. E aproveitando, a cada novo termo que o senhor produz, né, cada neologismo, também é mais uma peça, né? Cada neologismo também criar é uma problema, peça. Né? É para o povo começar a reclamar. Às vezes uma nova ideia. Agora veja, é um você novo olha termo. que um monte de neologismo que eu tenho feito com o sufixo logia, que é o logos, que é o processo da ciência. Isso é para chamar a atenção. Porque tem certas coisas que eu não entendo. Por que é que nunca fizeram ciência disso? A última que eu acabei de fazer ontem, que eu vou trazer qualquer hora, é falaciologia. Que é da falácia, o estudo da falácia. Você viu lá. Agora eu fiz 5 páginas só, para ver se faço aquilo concreto. Reduzido, compactado. 5 páginas sobre falaciologia. Agora só a falaciologia tem ali talvez mais de meia dúzia de logos novos, que eu nunca falei aqui, lá dentro. E você vai ver se o negócio tem lógica, se é pertinente, se aquilo tem racionalidade. A hora que a gente trouxer, vocês só desanca aí com o texto. Vamos ver o que vai dar. E aproveitando então a oportunidade, uma vez que o senhor já está trabalhando com os neologismos como verbetes da enciclopédia, né? O senhor vai trabalhar cada neologismo, transformando em mais um verbete. Aqueles que eu puder. É lógico que todos eles eu não vou dar conta, né? Mas aqueles que eu puder. Por exemplo, dos neologismos puros, será que teria 1000 básicos? Puros? Tem. Então, isso aí eu preciso de ver. Preciso de ver se vai valer a pena. Você está entendendo? Porque às vezes tem outras coisas dentro daquela linha de conhecimento que deve ressaltar. É preferível fazer o outro verbete com aquele nome. Agora, ele vai entrar no texto. Ele vai participar do texto, mas ele não vai ser exaltado como o titular da ideia. Entende? E aí a minha pergunta é a seguinte, uma vez que eles já estão entrando na enciclopédia e ela é muito mais ampla, será que vale a pena continuar o dicionário? Vale. Vale. Isso que eu pedi para vocês é só para eu me atualizar com os verbetes, porque eu estou colocando agora, a hora que chegar em 1000, a minha orientação é colocá-lo o mais up-to-date possível, o mais atualizado possível em matéria de sessões. Então, esses neologismos vão me ajudar. Outra coisa, eu tenho uma porção que você não tem lá, né? Tem que ver isso também. Sim, a lista não terminou. A lista não está... Eu penso que você só vai ter uma ideia disso daqui mais ou menos mais 900 verbetes. Mais 900. Sim. E nós estamos hoje, 817. Preciso ter mais o dobro disso aí, mais um pouco. Para você ter uma ideia. Que aí vai ter uma abrangência muito maior. Que aí todos os meus arquivos básicos, aqueles 10 das letras, dos milhares de páginas, eu já devo ter colocado a maioria. Até agora ainda não coloquei. Sim, e ainda vamos inserir, entre hoje e amanhã, os neologismos que estão na enciclopédia. Naquela lista? Isso aí já vai ser uma mão na roda. Vai ajudar muito. Agora, isso é para ajudar, tá certo? Vai me ajudar muito. Agora, por causa de mim, vocês não devem queimar muitas pestanas, não. Mano, eu estou vendo que você está chegando aqui. Eu quero dizer que eu examinei isso aqui. Você vai publicar isso aonde? Os anais do quarto ciclo. Esses anais, isso vai sair como livro? Tem livro. Então está tudo certo. Então tá. Agora uma coisa, vai sair em português ou em inglês? Português com aquele resumo em espanhol e inglês. Só o resumo. Isso aqui seria bom publicar nos 3 idiomas inteiros.
Qualquer coisa, vamos falar com o Antônio para publicar talvez uma parte aqui. Por exemplo, eles examinam, vocês veem onde tem, mas eu acho que devia fazer os 3 idiomas, porque você fez um resumo de tudo. E você é uma pessoa que está nisso desde a primeira hora, você sabe como é que é. Eu gostei muito do trabalho aqui. Agora, seria bom era traduzir os 3 idiomas, nada de resumo, sumário, não. Ó, tá aqui há vários dias, porque você viajou, né? Você não estava aí. Eu estava esperando você chegar para dizer isso. Vamos tomar conta disso. Eu gostei muito do texto. Vale a pena colocar para frente. Outra coisa, está tudo certinho. Não deu para mexer nada, passou no teste. Agora, você pegou o processo histórico, as coisas todas encaminhadas, os nomes estão mais ou menos certos. Sobre Sobre que fala o que ele escreveu? Vale? Sobre a conscienciologia, de modo geral. Projeciologia, autopesquisa científica e cultura participativa. A base de tudo aí nossa da conscienciologia. Tudo começou assim. Se ela precisa tradução... Ela sabe que ela está no início de estudo lá comigo no Rio. Se ela precisa tradução para espanhol, posso ajudar? Pois é, ela pode fazer a tradução para o espanhol. Agora, vamos arranjar outra para fazer a tradução em inglês. E eu acho que seria bom publicar os 3, cada um no idioma. E pode publicar em fontes diferentes. Porque isso aí é o seguinte, é um registro, que é bom ficar. É um registro. Outra coisa, você vai usar isso nesse trabalho seu daqui para frente. Eu vi logo. É muito sério isso aí. Enquanto o Antônio não veio, não. Né? Valdo. Ah, você já entregou? Ah, então tá tudo bem. Valdo. Eu acho, então, aqui das minhas coisas, acho que não está faltando mais nada. Não, só tem a Cristiane. Ah, não sei não, né? Tá? Esteve aí? Não, só tem agora a Cristiane. Que eu tenho que aproveitar a tertúlia para encontrar com a turma, porque nem sempre a gente encontra, todo mundo está muito ocupado em várias áreas. Mas quem é que está com o microfone? Oi, Valdo. Aqui atrás, eu. Tudo bem? Vai lá. Então, eu queria saber, falar sobre o jogo, né? Não é apologia de jogo, não. Eu queria saber até que ponto vício em jogo, essas coisas, né? Porque o jogo de sorte que eu estou dizendo, não é o jogo por competência, não. O resultado do jogo de sorte, até certo ponto, é uma peça única também, né? O resultado de um jogo de sorte. É a bamburreologia que chama. Já escrevi. Então, até que ponto vício... Verbete sobre bamburreologia. Vou ver depois. Até que ponto a pessoa viciada, né, num jogo desse de sorte... Por exemplo, uma pessoa matou a outra. Esse homicídio é uma peça única. Não, então, isso é pior ainda. Tudo é patológico. Não, isso é pior ainda. Não vou jogo é a mesma coisa, tudo é patológico. Jogo de sorte, então quanta gente... A gente foi com o meu irmão da outra vez no cassino lá de... Às vezes é patológico, tem que examinar a patologia. Então, muita gente viciada, né? Por causa daquela pérola que vai sair lá, que não hoje vale os nada, maiores viciados, vicia, além do tóxico, da cocaína, são os viciados dos jogos do computador. Porque não tem nada de aleatório naquilo, né? As pessoas agora, em terceiro lugar vem o bingo. Em quarto vem a loteria. Então, vício, por causa dessa pérola... Chama-se ludomania. Então, mas como é que você vê? Não é pérola nenhuma esse resultado, mas para eles... Não, é uma pérola falsificada. Falsificada, né? Mas para eles aquilo é... Ludopatia. Tem também ludopatia e tem também a... Bambu, não entendi, não resolver lá. Eu fiquei me lembrando dessas pessoas, ficam esperando só cair a pérola falsa, né? E não saem daquilo a vida inteira. Né? Ele vai encontrar com a Cristiane. Você vai? Você fala com ela que aqui, ó, o segundo, que ela pode mudar isso para cá. Só isso, ó. Ela vai ver, a hora que vier, ela vai entender tudo. Valdo? Sim. Uma curiosidade, saiu hoje na Gazeta do Iguaçu a nova sede administrativa da Itaipu. O projeto é pelo Niemeyer, eu sei. É, do Niemeyer. E é bem parecido com a holoteca, né? Desenho. Eu não sei. Não, mas isso aí é parte administrativa. A holoteca, o nome dela, eu já vi isso aí. Vale a pena ver, isso é interessante. Aqui, ó, eu já vi esse jornal. Agora, o caso todo é o seguinte, o nome vai ser Mega Complexo Cultural Holoteca. Não, eu já vi isso hoje. Tá certo? Mega Complexo Cultural Holoteca. Esse aí não, isso aí é um centro administrativo, é outra coisa. O nosso é para o povão, o deles é para a administração da Itaipu, é outra coisa. Entende? Gente, nós temos aqui sinonimologia, segunda e terceira linha, os itens 6 e 9 estão repetidos. Vocês viram aí? Ah, já estão começando a fazer. Gostaria de explicar por que o superlativo é sinônimo de peça única.
Superlativo, sinônimo... Precisa explicar isso, Mário? Hein? Precisa? Superlativo? Como é que é isso? Também não conheço o significado de mosca branca. Quem é que sabe o significado de mosca branca para explicar para a pessoa? Já viu falar na mosca branca? É a internet. Seria bom você pegar para saber tudo. Seria bom pegar mesmo a internet. Se pegar na internet tem esse tem também texto, mosca azul, branca, que eu é não difícil coloquei. encontrar, né? Mas o mosca branca que é bom examinar. É como uma coisa rara, então... É pérola negra. Agora, ó, o senhor já comentou algo sobre a necessidade dos presidiários trabalharem enquanto estão com a sua liberdade cerceada? Sim, isso é antigo. Uma consigo pode ser peça única, chave para determinado trabalho grupal, devido unicamente à sua história holobiográfica? Também é possível, né? Com consciência, tudo é possível. Agora, esse caso de presidiário, eu sou 100% favorável que haja a reconstituição da vida. E a pessoa não deve ficar presa. Ela deve sair para trabalhar com a natureza. Isso é que é o ideal para ver se ela melhora. Se ela tem que ficar cerceada, né, coarquitada, se ela tem que ficar exilada do povão, fora da realidade, então o ideal é que ela tenha contato com a natureza para não ficar criando caraminhola, porque aquilo ainda piora mais. Eu acho que a masmorra é um dos lugares mais específicos na Terra para mostrar como é que é a baratosfera. É a masmorra. É a pior coisa que tem. Entende? Agora, tem gente que gosta. Tem uns presídios nos Estados Unidos, eu vi no documentário, que o preso ele é colocado fora para interagir com a natureza e adota um animal, um bicho. E a taxa de recuperação do presídio é superior. Tem outros que vão mexer com jardinagem, plantação de pomar. Isso aí ajuda demais. Ele melhora adota um o bichinho temperamento de da estimação pessoa. e mexe com planta. Porque, você sabe, animal humano é um animal humano. Nós somos. Junto com o animal humano tem muita conotação, isso é muito importante. Quanta criança às vezes não melhora? Até o autista hoje estão usando o autismo, estão usando o animal doméstico para desenvolver. Hein? Cavalo, por exemplo. É uma opção de coisa nesse sentido. Então vale a pena pensar, né? Ovaldo, não sei se estou certa, mas aqui onde o superlativo na sinonomia ficou repetido... Sim. Antes eu ainda não vi, eu só li. Mas tem aqui. Deixa eu ver o que é. Mas aqui tem. Sinonimologia, segunda e terceira linha. Então, vê aí, Valdo. Tem. O 6 e o 9. Superlativo, superpeça. Mas é no número 1. Superlativo puro. Aqui, ó, está repetido sim, a pessoa tem razão. Sim, mas é que esse superlativo primeiro, já risquei lá. Sim, mas o que eu quero falar é outra coisa. No número 8, você colocou figura-chave. Ponto e vírgula e galã. Galã. Não sei é o mocinho do filme. Mas esse não seria o número 9 que você queria colocar? Não. Não? Eu queria colocar mesmo, é do jeito que está aí mesmo. É o superlativo que eu não tirei de lá. Mas lá no original eu já olhei isso. Mas esse não é outro item, o galã? Não, ele segue em seguida. Está tudo certo. Agora, ó, eu agradeço essa pessoa que mandou e manda mais, tá? Estou aí para isso. Revisão heterocrítica, uma crítica que vem de fora, não tem preço, é inavaliável. Eu agradeço até o ano 3000 quem mandar para mim. Está todo mundo, ó. Já tirei o chapéu. Aí vai faltar um item na sinonimologia, então. Não vai. Tem a superpeça, está lá. 6 é superpeça. Isso já foi feito lá, já está feito. Né? Isso aí não tem problema, não. Agora, o outro aqui que tem é o fora de série. Está faltando um hífen mesmo dentro das nossas técnicas. Alguém viu mais alguma coisa aí? Hoje? No texto? Não. Você não falou nada hoje, né? Olha, está sem microfone. Eu queria que você falasse um pouquinho da frase enfática. Sim. Olha, a frase enfática ela está muito e a relação com o micro-universo consciencial. A peça única deve ser encarada como objeto de pesquisa dos processos evolutivos da consciência, a fim de entender melhor o micro-universo consciencial. Eu queria entender isso. Vamos só pensar uma coisa. Depois dessa discussão, que já tem mais de hora, você percebeu que falar aqui de gente
de objeto, de energia, de atributos, de processo de emoção, de problema de ideia avançada, uma série de condições. Tudo isso é peça única. Então, é muito importante ver essas várias faces do processo da peça única. Como é que ela se manifesta? Ela é complexa, se você for examinar. Agora, por exemplo, superlativo, que eu estou perguntando. É lógico que é um processo superlativo. Eu vou ter um dos mil dicionários que eu tenho, daqueles 40 que eu tenho, um deles é o dicionário de superlativo. São milhares que eu tenho. De tudo quanto é tipo, em todas as áreas. Entende? Isso não é guia Guinness, não. É uma coisa muito pior que isso. É muito mais abrangente. E dicionário superlativo é uma coisa mais rara. É difícil de achar. Eu queria entender melhor essa relação da peça única com o atributo consciencial. Você vê aquele atributo seu melhor que é a peça única. Qual é o seu atributo principal? É aquilo que nós chamamos. Qual é o atributo? Dentro daqueles lá, ó. Isso. Propulsor ele é o maior trafor, né? Qual que é o maior trafor que você tem? É aí que entra. Agora veja. Eu, Adriano, estou aqui frisando e, vamos dizer assim, enfatizando o caso da peça única, porque a pessoa vai começar a ver o que ela tem. É horrível a hora que chega uma pessoa e fala assim, não, eu não tenho nada que presta em mim, eu não vejo nada que eu possa. Todo mundo tem. Ela tem que procurar o que ela tem e expandir aquilo, desenvolver aquilo que ela tem. Mas em matéria de talento, de dom, de alguma coisa, depois, gente, de milhares de vidas, milhões de anos que nós já estamos vivendo isso aí, como princípio consciencial, todo mundo já construiu alguma coisa. Todo mundo tem. Se a pessoa já consegue falar, por exemplo, o português mais ou menos, já mostra que o nível evolutivo dela, de comunicação com a situação toda, ela criou uma coisa que ela tem valor lá dentro. Agora, para ela, aquilo é a peça única. Às vezes para você não é, para o outro lá não é, para ela lá não é, mas para ela é. Então, é muito importante examinar o que a pessoa tem de valor dentro dela. Vocês lembram que eu trouxe uma aqui sobre os valores essenciais da vida. O mega valor. Isso aí é importante agora ver o problema da peça única. Isso tudo é a picotagem do processo da consciencialidade. Nós estamos tentando mostrar. Então, a gente podia, então existem peças únicas individuais, exemplo, grupais, né, coletivas. O seu mega atributo talvez não seja o mesmo do Mário, nem também o da Laura, nem o meu. Nós temos tudo que examinar isso. Isso aí é importantíssimo. Agora, você já pensou uma pessoa que arranja uma dupla evolutiva, que eles têm tudo? O Mater Pensene, o Mega Trafor, o interesse básico, tudo mais ou menos afins, sai de baixo. Às vezes é um problemão. Em vez de ajudar, às vezes piora. Se um não tiver uma boa emoção, pode querer competir com o outro, pronto. É um problemão. Por isso que aí é importante ver quem é que é a peça única em matéria de energia na dupla. Quem é que é a cabeça energética. Estão começando a ver o interesse disso. Então o negócio, gente, é localizar, identificar, ver até as últimas consequências, a capacidade, os talentos, os dons, os potenciais, as potencialidades que estão escondidas, que ainda não foram identificadas. Isso tudo é muito importante a gente ver. Às vezes a pessoa tem uma potencialidade que para ela não adianta muito, porque não é aquilo que ela precisa de fazer nessa vida. Por exemplo, eu tenho uma opção de coisa que eu gostaria de fazer, e eu sei que até sairia mais ou menos bem naquilo, pelo menos dentro de uma mediocridade assim razoável. Por exemplo, desenhar, pintar, mexer com música, o senso de musicalidade. Esse processo todo, veja, mas eu descartei isso desde menino, desde a minha infância. Isso não interessa. Então, veja, é um nível que a gente... Eu não sei se eu vou voltar nisso algum dia. Acho que não preciso mexer com isso mais. Meu negócio agora é ver daqui para frente. Agora, veja, é uma peça única para mim, no meu caso. Que até hoje, às vezes, eu sinto falta. Por exemplo, o processo de você desenhar, fazer um esboço, 1 milhão de coisas. Eu tenho uma verdadeira compulsão se deixasse por mim. Entendendo? Mas eu não mexo com isso, vocês não veem fazer isso aqui. Agora, é tanto que eu cheguei a receber até psicograficamente uma opção de coisa de desenho, você sabe?
E vinha a história. Vinha a história na sessão pública. E para mim era muito interessante. Teve um deles que eu guardei, porque estava um negócio lá que estava indicando uma coisa que podia acontecer. E acabou acontecendo. Eu desconfiei do negócio, guardei comigo, não mostrei o que era. Agora, às vezes, chegava as coisas mais absurdas apareciam no desenho. Então, por exemplo, que aquilo vinha rápido, eu nem vi o que era direito. Quando eu olhava, ia ver. Uma vez eu vi que tinha uma cadeira sem ninguém. Você está entendendo? A cadeira tudo desenhada, você via direitinho que é uma cadeira, tudo certinho, e como se tivesse. Aí o povo foi interpretar o que era aquela cadeira, que não tinha nada. Aí o outro falou assim, é o Serenão. Ele passou por aí, ninguém viu. Sempre sentado na cadeira. Eu dei como se fosse hoje o negócio. Eu já falava nisso com alguns dos meus amigos. Mas tinha um monte de desenho dele. Mas, Valdo, explica melhor essa questão que você falou, que às vezes você tem verdadeira compulsão por desenhar. Que eu não entendi isso aí, porque você... eu tenho compulsão. Não, quem é que não tem? Tem alguém aqui que não tem não, compulsão? Sim, levanta a mão que eu quero ver, porque deve ser o Serenão. Mas você que vive falando para a gente que a gente tem que sair do processo artístico para o mental somático. É o que eu estou fazendo. Você está totalmente no nível mental somático. Como é que você ainda pode ter uma compulsão por desenhar? Parece, né? Eu tapeio bem, né? Mas se deixar por mim... Vem cá. O que é que eu te mostrei sobre aquele filme? Aquilo não é arte pura? E não te ajudou? Bonito. Eu não desprezo nada disso. Eu estou sempre aí de outro. O que é que eu estou falando desses filmes aqui? Olha esse filme aí, né? Os Destinos Cruzados. Olha o que é. Eu não mostrei o filme, todo você viu. Eu não contei a história bonitinha. Como é que é? Eu vi o filme. Mas essa por exemplo, uma pessoa no seu nível de trabalho mental somático diário, que traz essa compulsão por querer desenhar? O processo de arte dentro da minha vida não chega a 1% de nada. Sim, mas ainda você gostaria de fazer, em algum momento. Minha filha. Se deixasse, eu estava ouvindo música clássica o tempo todo. Que é a coisa mais fácil para mim, eu trabalhar um pouco descoincidido com música clássica. Mas eu não faço isso. Mas que tipo de retorno isso trazeria para você nesse momento? Eu não é só 1%, é muito pouco. Eu quero uma coisa que me dê 70%, 80%, 90% de rendimento. Então, uma questão de porcentagem. O computador é melhor para mim do que isso. Mas agora, eu não sou bobo. Às vezes eu pego lá, estou vendo a Sarah Brightman, que me interessa certas coisas dela, porque ela é cheia de energia. Agora, o ideal é quando você pode ver isso ao vivo. O negócio sai de lá ao vivo, porque aí você sente energia na hora. Então, isso vale a pena. Eu não falei aqui do André, aquele cara lá, o cego, que é um senhor tenor. Mas todos esses processos, então, eles trazem uma energia que ainda satisfaz alguma coisa. Mesmo no nível mental somático que mas você há de ver como é que a sua... Aqui. Não é isso. Eu não estou me explicando. O seu prato, como é que me satisfaz para comer? Eu sei. A paeja dela, ela esqueceu disso. Você quer mais obra de arte do que o processo culinário? Não, mas ou vai falar que é ciência, é bobozinha, tem que ter arte nisso. Mas o que eu fico surpreendida que é assim, a gente eu tenho um processo artístico ainda, eu gosto de ver esses filmes com cenário, tudo. Você vê e você fica enrolada naquilo, eu não me enrolo. Então, é uma questão de porcentagem. Eu só te aconselho isso, usa a técnica do não enrolo, de desenrolar. Você precisa dar um jeito, ela se enrola. Você fica preso ao processo. Eu não entro nisso, ó. Eu não me enrolo, eu gosto de ver isso. Olha, veja esses filmes aí, o povo até esconde. Coloca até uma coberta na cara para não ver. Eu não me enrolo, eu gosto. Não estou nem nele. Entende? Para mim é uma satisfação ver esse tipo de cenário. Agora, para mim a satisfação maior é a hora que eu consigo ter uma ideia nova. Seja por uma leitura, seja por um filme. Agora você sabe que filme... Você arranja no máximo 1, 2, 3% de qualquer coisa dele. Agora o livro não. O livro pode te dar até 50%. E uma música? Então o livro, filme é sempre secundário. Eu fui ver agora um filme que há muito tempo eu não via do Brasil. Como eu sou brasileiro, a gente precisa ver a prata de casa. Então fui pegar um filme aí, mas é horrível. É horrorível o negócio. Sabe como é que é?
Mas é tipo comédia, mas assim, muita impostação excessiva. Não dá. Se você quiser, eu te arranjo o filme pra você ver. Eu trago, eu não vou falar aqui, que eu não vou acabar com o filme brasileiro. Nós temos que exaltar o filme brasileiro, já está tanta invasão de estrangeiro aqui. Tem muita gente aqui que ainda perde a sua proexis por se enrolar com esses processos de forma mais que de conteúdo. Isso é o que acontece mais. Isso é a fase de transição. Faz parte do serviço. Você já pensou um serenão, se você desse para ele para fazer uma escultura, o que não ia sair? Não, estou dando um exemplo. Uma música. Não, uma sinfonia. Uma sinfonia. A sinfonia das esferas. Da serenidade. E a monja. Você vai dizer que ele não é capaz? Ele é assim. Claro, isso não interessa eles mais. dominam tudo, né? Não interessa mais. Entendeu? Valdo, na criação, por exemplo, no processo da criatividade, da heurística, da descoberta, já tem um conjunto de peças únicas também que a pessoa conseguiu unir para extrair uma ideia original. Então, segundo a sua observação, dentro daquela mega escala de prioridades pessoais, aquela escala que você estava falando por esses dias, se orientar por peças únicas no cotidiano, não é de exclusão que eu estou falando, eu estou usando o termo da originalidade. Da peça a exaltação. Ela cria desde que ela seja funcional. Prática. Ela não pode ser disfuncional. Entendi. O disfuncional é aquilo que o nosso amigo lá estava falando. Entende? Por exemplo, um processo que seja bélico, alguma coisa nesse sentido, um problema de desvio, a desviologia. Ela não pode ser disfuncional, ela tem que ser fisiológica, evolutiva. Esse aqui é o caminho. Entendi. Entende? Agora, as peças únicas a gente tem que também saber. Tem pessoa que às vezes não dá valor para o que tem. Inclusive de objetos assim valiosos. Ela não dá valor porque não sabe nada daquilo. O que eu já vi nisso aí, é muita gente assim. Outra coisa, para descobrir esse processo das peças únicas, o ideal é a pessoa ser o expert dentro daquela linha que ela procura. Quanto mais ela seja um juiz para julgar e selecionar e fazer a triagem do material, mais ela vai ganhar com isso. Eu ganhei demais na procura de livro, de selo, de moeda, de obras raras, porque eu comecei a estudar isso tudo junto com gente que entendia. E comecei a anotar. A minha memória me ajudou muito. De vez em quando eu descobri umas coisas. Eu já falei aqui o caso daqueles selos, que eu estava precisando de dinheiro, a situação estava até precária, e eu queria precisar uma opção de coisa. Então eu fui lá para ver no apartamento do meu amigo, que tinha uns livros lá, e eu fui para comprar os livros. Aí quando eu olhei num lado assim, eu estava assim, isso tudo aqui eu vou dar fora. Eu olhei, tinha um monte de selo no meio. Falei assim, você me dá, que eu também tenho filatelia, eu vou examinar isso. Você quer quanto por isso? Não, Valdo, isso aí você vai... Leva esse lixo. Eu levei, examinei lá, falei assim, bolas, a hora que eu passei a mão, eu nem tinha percebido o que era. Fui examinar, falei assim, bolas, aqui tem selo raro. Tinha selo daqueles que são falsificados, que são raríssimos no Brasil, o povo tudo procura. Eu achei 2. Um deles era uma nota. Agora, a hora que vi aquilo, eu não parei, né? Ele mesmo tinha falado que tinha mais de 3 mil selos ali. Eu tinha que olhar um por um para ver os detalhes, que é a variedade, né, que aparece no selo. Na moeda, o nome é variante, no selo é variedade. E eu achei 2. Agora, cheguei lá, porque tinha uns caras que colecionavam isso. Cheguei através do Ariró, que tinha lá no centro da cidade. Eu peguei o carro, fui lá rápido, fui conversar com o Ariró. E eu falei assim, não, isso aqui é tanto, é esse que eu estou procurando, faz muitos anos, é raríssimo. Agora, depois fui encontrar com o nosso amigo e falei com ele, olha, eu preciso de dar para você, nem que seja um jantar. Você não deu valor nenhum para o selo, isso é uma vergonha. Eu falei, mas Valdo, eu não acredito nisso que você está me falando. Pois é, mas você não entra em detalhes. Então, veja, quanto mais detalhes tem, olha o caso dos comic book lá dos Estados Unidos. Porque eu comecei a estudar aquilo, de vir tanto livro, mexer com revista, aquela coisa. Eles viram que eu estava sabendo, eu acabei ganhando. Agora, o melhor não é isso, o melhor é uma galeria de arte em pleno Manhattan, que eu vou lá para ver, porque os caras estavam vendendo os comic book da Golden Age raríssimo. E antes de colocar em leilão.
Eles me telefonaram para avisar, porque sabia que aquilo me interessava por causa de livro. Eu falei assim, ó, tem livros raros e tem também comic book. Agora, ó, se o senhor vem, fala, porque nós temos que falar com a turma, porque está na caixa de segurança do banco. E eles iam levar para a galeria lá em Manhattan. Aí eu cheguei lá. Aí trouxeram o livro, trouxeram tudo que tinha e os comic books. Então, tinha alguns que eu via assim que me interessavam. Agora, um que eu estava interessado estava milhares de dólares. Eu, então, o que eu fiz? Me sentei e falei assim, eu posso examinar isso aqui? Posso. Então, comecei a ver. Aí achei, e naquele que era o caro, que alguma criança, na ocasião, isso na década de 30, tinha pego uma caneta amarela e preenchido direitinho certas coisas que não era para preencher dos personagens do comic book. Eu chego para ele e falo assim, ó, o que está me interessando mais é isso aqui, mas sinto muito, mas isso não dá. Ele está alterado. Não pode, doutor. Nós já chamamos aí, os experts já viram tudo. Eu sinto muito. Então, o senhor mostra para nós que nós vamos chamar. Chamaram os experts, ficaram 1 hora lá, me deixaram com as coisas, aquele negócio todo. No fim, chega todos eles com o cara e fala assim, ó, está aqui o comic book, nós vamos dar de presente para o senhor tem razão. Ele foi mexido. Agora, milhares de dólares. O que é que eu fiz? Na mesma hora, fui lá e troquei por um cara, que é aquele que tem um quarteirão de comic book em New York, e troquei por um monte de coisa lá. Entrou até computador na história. Valdo, mais uma questão. Nesses dias, agora, a Kátia andou perguntando para você que, à medida que a gente ia amadurecendo e ia fazendo a vivência prática da conscienciologia, a gente ia entendendo o que já leu de outra forma. Então, eu vejo assim, o fato de ter estudado projeciologia, mais recentemente, eu estou fazendo um estudo dentro da área da projeciologia, porque a gente descobre uma opção de peça única, única lá dentro, que ninguém viu. Então, às vezes eu vejo... Mas olha, estou deixando para colocar o projeciologia no fim, na enciclopédia. Entendi. Porque eu estou vendo assim... Vou pôr tudo lá. O acompanhamento da enciclopédia é muito importante por causa dessa síntese que você está fazendo. Mas sem uma cultura de erudição para o que você deixou para trás, muito pouca gente vai pescar o que está chegando por isso agora. Essas perguntas é o que a gente aqui, vê. Superficiais da história. Tem muita pergunta que você vê totalmente superficial. É que não há erudição projeciológica, não. E de maneira geral. O pouco que a gente sabe pois já faz uma diferença enorme. Por isso que eu falei que é bom enorme. esse artigo, porque ele fixa, numa determinada época, a nossa condição. E ele dá a historiografia. E essas duas expressões, cultura parapsíquica e autopesquisa científica, estão imbuídas dentro do projeciologia o tempo todo. Não tem nada demais. Então a gente vê que quando extrai uma peça única positiva desse jeito, a pessoa pensa que ela já ouviu aquilo antes, mas aquilo não tinha sido feito. Não. Aquilo é novo, do mesmo jeito. Não, é tanto que aquela dona escreveu nos Estados Unidos sobre o livro, né? Ela escreveu, mostrou uma opção de coisa, falou sobre bibliografia, falou disso, falou. Agora, só tem uma coisa. Nós temos que fazer essas pesquisas que ele fez. É um caminho que tem isso que aí, ó, liquidou com tudo. Lá no fim, está tudo escrito, é um artigo dela que saiu. É tanto que depois disso o povo ficou até calado. Ninguém fala a favor, mas também ninguém está metendo o pau em nada. Eles começaram a respeitar. A dona falou assim, ó, ele está dizendo isso, ele fez pesquisa pessoal, o que nós estamos esperando? Mostra isso tudo. Mas agora, o projeciologia, ele tem mais dados do que os outros. Foi 19 anos, gente. Aquilo ali é meu suor de 19 anos. E outra coisa, é a metade do material. Eu publiquei 900 e tantas páginas. Agora, a datilografia era de 2.000, mais ou menos 644 páginas. Ainda não tem o Colégio Invisível da Projeciologia formado. Não. Seria interessante para a turma começar a estudar isso coisas, mais. Mas muita coisa, devido à conscienciologia, né? Aquilo alargou. E a questão é não valorizar uma coisa aqui na frente, desvalorizando o que está para trás, que é para chegar no hoje. Isso aí é a lei do retorno, é a volta penates. Tem que voltar lá onde é que está. É a lei do retorno, aquilo que eu vivo falando aqui todo dia. A projeciologia ainda vai chegar na hora dela, mais sério. Agora, ó,
De lá para cá, eu também não vi muita novidade em nada. Isso aqui é o pior da história. É exatamente esse. É que não Agora, tem nós nada. estamos já começando a tirar o partido disso na aplicação teática na vida do dia a dia, que é o processo da conscienciologia, né? Mas esse artigo precisa de ver. Dá um jeito de fazer isso. Se tiver dificuldade, você me fala, Tá nós bom, vamos pedir. eu vou falar com a turma. Vamos falar com o povo. Gostaria que comentasse sobre a administração das posturas, não pensar mal de nada nem de ninguém. E todo mundo julga todo mundo o tempo todo. O problema todo é o seguinte: você tem que exteriorizar a energia que sai aqui, ó, do seu cérebro, que não seja pestilenta. O problema é esse. Eu acho mais que isso é assim de tudo. Que a sua energia seja até de crítica, de heterocrítica, de questionamento, mas que ela seja positiva, em favor de todos. Você tem que ter, assim, uma predisposição otimista, favorável. É o joie de vivre, quer dizer, a alegria de viver com a situação. Nada de carregar nas tintas contra alguém, contra alguma situação. Então, por exemplo, pode desancar uma situação, até fazer aquilo que eu chamo de irreverência. Mas você não precisa ser sardônico, você não precisa ser sarcástico. O processo não precisa chegar numa ironia negativa, pejorativa, que liquida com tudo. Então, o problema todo é esse, não pensar mal de nada nem de ninguém. E outra coisa, isso é quando você está fazendo crítica, mas a gente não vive a vida toda fazendo crítica dos outros. Então, do outro lado, quando você não está fazendo crítica, é lógico que você está fazendo só o bem, você está pensando só o positivo. Então, isso é muito importante. Agora, que todo mundo julga todo mundo o tempo todo também é inevitável. A pessoa tem que ver como é que é. Todo mundo julga todo mundo. Eu mesmo já julguei. Vocês não viram quando o Eliel falou assim, hoje ele deixou até a barba crescer. Vocês viram? Ao julgamento só do visual dele. Isso faz parte do serviço. A vida é assim. Tem um monte de condições desse tipo. Agora, pessoas viciadas em jogo podem fazer da vida um jogo, desviando da sua programação de vida. Isso é o que acontece mais. É a ludopatia. É uma loucura. Tem muita gente que perde a vida aí devido ao baralho. É o carteado. Professor, agora quanto à peça única, eu estava comentando antes que tu consegue não se enrolar com o processo artístico. Agora, se tu tivesse que usar, por exemplo, não nessa vida em outra, o processo artístico, como que tu faria para não se enrolar nisso? Eu ia ver qual que é o essencial da minha vida, qual que é a minha meta, o que é que eu pretendo, qual o objetivo. Então aí eu olharia isso. Outra coisa, a maioria dos artistas tem certos problemas, principalmente de desorganização. Você, por exemplo, você é um grande artista de história em quadrinho, mas você é desorganizado. Você reconhece? Você veja bem. Então, o seu trabalho está aí. O que você está fazendo para fazer isso? Eu te falei isso desde o início. Agora, você começou a fazer o seu trabalho, já está encaminhando para isso. Como você é novo, eu acho que você é promissor. Eu confio que você vai superar isso tudo. Agora, a sua desorganização, ela é óbvia. Ela afeta você em tudo. Agora, você pensou quantas vidas você não tem sido artista? Já pensei. E você é o seguinte, a gente não vê má intenção em nada, mas vê enganos, equívocos, demais, dentro do processo de mexer. É no serviço, no modo de ser, na coisa que você faz. Você esquece da lacuna. Não é assim? Sim. Você mesmo já viu isso, você está sabendo da história. Então, veja, na sua idade, você está com tudo, você está com o diagnóstico, o que você precisa de fazer. E o trabalho também que você está fazendo. Ele está fazendo, gente, levantamento de história em quadrinhos sobre as nossas coisas da consciência. E ele desenha muito bem, ele é bom, ele está com tudo atualmente. Ele só não entendia as minhas partes históricas de gibi. A hora que eu fui mostrar para ele, o gibi técnico caiu das nuvens. Mas te deu também força, né? Isso tudo foi bom, sim. Né? Está ajudando. Agora, você tem que dar um jeito de acertar suas coisas. Eu acho que você deve arranjar alguma coisa que você pode fazer sem mexer nas outras pessoas. E isso pode te ajudar. Para você, porque se você errar, só afeta você. Mas um trabalho que vai ajudar os outros. Mas sem mexer com os outros. Se enrolar com os outros, o seu processo de arte vai criar problema para você. Eu tenho mais facilidade mesmo para trabalhar assim, sabe? Pois é. Eu consigo Pensa manter meu nisso. ritmo, né? Você mantém o ritmo. Sim. Agora, fora, você dispersa. Sim. Agora, veja, quantas vezes eu já falei aqui sobre a síndrome da dispersão consciencial. O artista. Eu vivo falando isso aqui porque é muita gente que é assim. Agora, ele é um protótipo disso, mas ele é bom.
Porque ele não tem má intenção, ele tem equilíbrio, ele é bom no material que ele fabrica na coisa. Agora, já descobriu e reconhece, quer dizer, ele aceita que precisa de combater isso. Ele tem tudo. Você vai servir de exemplo um monte de gente aqui com o tempo. Mas entendo. Nesse processo da dispersão que eu percebi é a falta de motivação, né? Por exemplo, a pessoa ela começa a ter motivação só para uma área, dispersa quando vai fazer mas esse outra. é o processo artístico. Isso aí não é bem isso, não. O problema mesmo é de falta de auto-organização, de disciplina. O artista é muito difícil acertar o passo dele. Sim. Entende? Por sinal, esse filme brasileiro aí que eu falei é justamente isso. É uma dona que era produtora de filme. Então ela atrapalhada. Artista clara, bem clara. E escolheram uma dona bem específica para isso, sabe? Inclusive aquela Orósio aparece lá como pontinha no filme. Só pontinha, é a Ana Paula. Valdo, mas o processo artístico em si ele já é uma drogadição, né? É uma dependência química. Total. Porque eu observei ao meu Outra redor, coisa, meus até colegas... a arte é assim. Ela a pior coisa. Ela é drogadição. A chamada arte maior, que é a música clássica, por exemplo, ela também é assim. O negócio é impressionante. Agora, eu vejo que isso tem conserto, e a maior prova que tem conserto é a orquestra. A hora que eles conseguem colocar aquelas dezenas de pessoas, tudo harmonizado, para ver, tudo é impressionante. Eu acho o máximo o processo da orquestra sinfônica, quando ela é bonitinha, certinha. Agora, a gente vê, né? Por exemplo, esse cara aí da Sarah Brightman, o tal que cuida lá, que é aquele Melting Pot Café, que é o nome. Isso em New York, até no ano 2000 eles fizeram. Então aparecia as Torres Gêmeas. Depois disso parece que pararam, eles não estão fazendo do jeito que era, porque liquidaram com aquilo tudo. O cenário aparece lá durante 1 hora. As Torres Gêmeas com o negócio, porque foi tudo junto. E aquilo começa de dia e acabava de noite. Mas esse maestro que dirige as coisas, piradinho. Pirado total. Pelo entusiasmo dele, naquela condição. A impostação do artista, sabe? Aquilo que passa da conta. Entende? Agora, é um canastra, né? Como regente, é um canastra total. Mas ao máximo. A música saiu direitinho, a turma é boa. Então, mascara bem, né? Mas agora, você já viu esse programa? Melting Pot Café. E vi também aqueles a concertos Sarah Brightman deles. aparece ele muito lá. Agora, essa Sarah Brightman, ela parece uma extraterrestre, né, Valdo? Ela não Ela parece total, gente humana. Ela não é humana. Total, não é isso. Ela é um psicossoma. Ela é um psicossoma ambulante nessa dimensão. É uma coisa estranha. A Sarah Brightman é isso. Agora, a hora que ela começa a mexer com o processo de energia, que ela faz assim, ó, sai de baixo. Não é de aquela energia. Me dava até pena, porque esse nosso tenor lá, para mim, um dos maiores vivos atuais, esse cego. Como é que é o nome? Andrea Bocelli. Fala devagar, porque senão ele não escuta. Andrea Bocelli. Isso, Bocelli. Andrea Bocelli. Agora, o que se passa? Ele, às vezes, vem com a Sarah Brightman, ela engole ele. Ele traz uma outra dona, que é uma soprano, fora de série, ele engole ela. Você vê direitinho, quase não tem jeito. Agora, a Sarah, por causa do processo, não é bem só a música. No Brasil, ela me lembra muito uma pessoa que eu conheci, que eu acho que você também conheceu, a Maísa Matarazzo. Nossa, muito. A Maísa era aquilo em ponto menor, mas a energia dela era daquele jeito. É a criatividade. Você sabe que a Sarah Brightman, ela não segue música nenhuma, nem clássica, nem semiclássica, nem popular. Ela faz o negócio dele e ele segue. Você sabe que é assim, né? A Maísa era a mesma coisa. Meu mundo caiu. É aquele negócio. Isso é impressionante. Eu conheci a Maísa de perto. O negócio pela energia. O Chico queria que eu conhecesse, por isso que a gente foi ver a Maísa com calma. Que ele queria vê-la. E eu falei assim, essa dona tem muita energia. Que eu já vi a situação dela, ela tem muita energia. E realmente, nós fomos ver. Agora, coitada, ela morreu aqui lá, foi por causa da energia também, você sabe, né? Aquele negócio de abater lá na murada lá. Foi Marco Pecá, artista. Eu vi vários artistas que eu conheci que tiveram Marco Pecá. Vários. Agora, gente, eu queria saber o seguinte, ainda tem mais uma pergunta aqui.
Não vi minha pergunta esclarecida. Se a consciência é única, quem a criou? Ou talvez eu não tenha compreendido quando respondeu. Olha, eu quero lembrar para você o seguinte. Existe um negócio que eu já escrevi que chama primo pensene. Procura aí dentro dos verbetes que você vai encontrar o que é. A turma da Aracê tem isso tudo lá. É só perguntar para os professores que eles vão te dar o que é o primo pensene. Primo pensene é a causa primária. No caso, é o primo mobile. É o primeiro movimento, a primeira inteligência, a causa primária. O povo então chama isso de Deus, Jeová, Alá e outras coisas. Eu acho que isso tudo é besteira. A gente não deve perder tempo com esse negócio de Deus nem nada, não. Por quê? Mesmo essas consciências que são mais evoluídas, igual, por exemplo, a evoluciólogo, um serenão, eles também não sabem como é que foi a causa disso, não. Daqui a alguns milênios, sei lá quando, nós vamos ter uma ideia disso. Por enquanto, nós somos apenas formiga dentro desse pomarzão e dessa mata fechada. Vamos ver o que é que vai dar. Isso chama mateologia. Qualquer coisa pega no dicionário e vê o que é mateologia, para a gente entender. E o outro nome é primo pensene. Isso vai ajudar a clarear um pouco. Agora, gente, nós hoje não temos aí a nossa votação. Agora, amanhã, como já disse a Laura, é a manutenção dinâmica. Eu quero perguntar para você se tem algum recado mais para dar, qualquer coisa. Pessoal, temos um recado da... Você quer falar alguma coisa? Não? Um recado da Rose para dar. Tem alguém mais que quer dar recado hoje? Não? Então tem 5 minutos você para dar recado. Tenho 5 minutos? Tem 4 minutos. Então vou convencer todo mundo a participar do curso. 5 minutos falando. Bom, pessoal, a gente gostaria de convidar vocês para o curso inédito que vai estar sendo realizado no dia 19, 20 e 21 de abril aqui no CAEC. É o primeiro curso que está sendo estabelecida uma parceria com a Nova IC, com a pré-IC de autores, né, de escritores da Conscienciologia. Então, esse curso, ele é composto por 7 campos de escrita e 7 debates. Então, é um curso para a pessoa trazer o seu material e ficar imerso. Então, não tem aula teórica, a ideia é que a gente, usando uma palavra bem desencalacrar e a pessoa começar a produzir. Então, é para todo mundo trazer o material, trazer notebook e escrever. Então, a gente vai estar tendo acompanhamento, vai estar sendo feito debate, onde a pessoa tem a oportunidade de colocar suas dificuldades. A gente está colocando algumas técnicas. E aí, os debates, a gente vai estar falando sobre o tema do livro da pessoa, sobre o campo em si, ou seja, é absolutamente livre. Então, está feito o convite, né, a todos os tertulianos e teletertulianos também, né, para o curso 19, 20 e 21 de abril. O preço está bem acessível, é R$170 para o pessoal daqui, R$300 para o pessoal de fora. Obrigada a todos. Bom, aproveitando os 3 minutos que faltam, vamos lembrar que amanhã a tertúlia é no auditório da Holoteca, 12h30, e que os teletertulianos e teletertulianas poderão assistir à tertúlia via online a partir das 16 horas até as 18 horas. E para o pessoal que está aqui, amanhã a gente vai disponibilizar lá no auditório vários verbetes de dias anteriores, que está sobrando bastante material. Dá para ver que o pessoal já está baixando o verbete desde a internet e vai sobrando muito material aqui. A gente amanhã vai colocar para, incluso as pessoas que estão aqui de fora agora, fazendo acoplamentários, se elas quisessem levar lá para ser estudadas, para as pessoas que estão lá, podem ficar à vontade, que tem bastante material para vocês poderem levar. No, de hoje faltou, porque hoje foi exceção. Hoje a gente fez um pouquinho menos. Mas se você não pegou, você pode pegar na internet. No site www.tertulia.conscienciologia.org, tá? Pode baixar e imprimir. Então tá, gente, obrigada e até amanhã.